Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o coach Heitor Medeiros, atual head coach do Bus Potiguares. E qual é a minha proposta hoje para vocês? A ideia original, assim, era uma capacitação da comissão técnica do Bus em relação ao ataque. Só como a gente está nesse período agora, tá todo mundo meio que em casa, mesmo período de off-season para os coaches, eu expandi essa ideia para também não ficar só no Bus e expandir conhecimento para outros treinadores, para outras equipes, e para a gente poder melhorar o nível sul-americano no Brasil sem cobrar nada por isso. E hoje eu venho com a perspectiva de acelerar o que a gente faz. Na minha ideia não é ser uma pessoa inovadora, não é trazer nada, oh meu Deus do céu, espetacularmente que vai funcionar em todos os times, não. A minha proposta é trazer um modelo para acelerar o processo de vocês. E para isso eu trago a minha reflexão, que para quem está nas minhas aulas e tal, já participou, eu sempre trago uma reflexão, e essa reflexão indica muito que é o ataque, que é a definição de ser ofensivo ou ser um ataque é para atacar. Isso requer a habilidade de ditar a ação do oponente. Então, o que a gente vai ver na clínica hoje é muito partindo disso, do que é realmente o ataque, beleza? E aí eu começo com vocês com alguns pontos importantes que a gente vai começar a discutir hoje para explicar muito da temática que eu vou trazer, que é o que eu vou trazer aqui não se trata de um sistema ofensivo, ou seja, eu não vou chegar aqui e falar, é assim que eu faço no air raid, é assim que eu faço no spread, é assim que eu faço no flex bond, triple option e tal, e tal, e tal, wing T, não. Eu não vou trazer a perspectiva de um sistema ofensivo, ou seja, a ideia aqui é trazer um sistema operacional de processos visando acelerar a tomada de decisão. Ou seja, eu não vou trazer aqui para você, coach, mas você utiliza um ataque air raid, então eu sou um spread, eu não vou utilizar. Eu sou um power team, eu não posso utilizar. Não, não visa tratar um sistema ofensivo, tá? Nessa clínica. Então se trata de explicar um sistema operacional de processos na construção de um game plan. E aí isso aqui foi baseado no famoso R4 System do Dub Maddox. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar. Então, praticamente tudo que eu vou trazer hoje aqui é baseado no sistema dele, só que com algumas adaptações que eu realizei, tá? Mas muito do que vai estar aqui foi baseado no sistema desse cara, no R4 System, que é algo bem assim, o que foi que ele fez? Ele pegou um negócio que era totalmente bagunçado, sem referência, e trouxe para a nossa realidade. Ou seja, trouxe para uma realidade mais contemporânea, tá? Então, a minha ideia é exatamente pegar esse sistema e trazer hoje para vocês. E aí a gente vai começar a clínica falando qual é o objetivo do esporte. A gente às vezes fala muita coisa, mas às vezes não fala nada. A gente não fala qual é realmente, qual é o objetivo do esporte, qual é o objetivo do futebol americano, do flag, que também envolve um pouco. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ter espaço, conquistar espaço. Como é que eu digo? O que é que o ataque quer? Deixa eu só ver aqui. Tudo certo aí, né? Conquistar espaço. O que é que o ataque faz? O ataque tem o objetivo de criar espaço dentro da defesa, dentro de algum jogador da defesa, dentro de alguma cobertura e tal, e tal, e tal. Qual é o objetivo da defesa? É cobrir o espaço. Enquanto o ataque quer criar espaço, a defesa quer cobrir espaço. Então, nosso gameplay tem que partir do objetivo do esporte. Então, quando alguém lhe perguntar qual é o objetivo do seu gameplay ofensivo, é criar espaço. Criar espaço para os meus jogadores avançarem. Qual é o objetivo do gameplay defensivo? Cobrir espaço. Beleza? Então, a gente começa dessa questão de espaço. Espaço é a palavra mais importante. E aí vem uma frase que reflete tudo para a gente do ataque, que é a defesa ela vai ter que abrir mão de algo para ganhar algo. Se ela quer ganhar alguma coisa, ela tem que abrir mão de alguma coisa. Beleza? Então, a gente vai ter isso em mente para começar a discutir os pontos daqui. Para começar a pensar sobre formular um game plan. Beleza? E aí a gente chega em que? Nas questões em um game plan, certo? A gente às vezes fala, o que é que eu preciso pensar para começar um game plan? Quais são as coisas mais importantes? Ou então, onde estão os maiores problemas em um game plan? Então é aqui que eu trago para vocês. A primeira questão é, o que é que a gente tem que pensar? Perguntar ou se questionar as perguntas corretas, ou se perguntar os questionamentos corretos. E quem deve se perguntar isso? O responsável por orquestrar o game plan. Em alguns times é o head coach, quando ele tem uma mente ofensiva. Em outros times é o offensive coordinator. Às vezes é o passing game coordinator para o passe, é o run game coordinator para a corrida.
Então, as pessoas que são responsáveis por orquestrar o gameplay, elas sempre têm que se perguntar os questionamentos corretos. Muitas vezes a gente acha que está fazendo isso, mas a gente não está. Então, começa daí. A segunda coisa que a gente deve fazer, então, beleza, é fazer sempre uma lista de questões ou perguntas para o gameplay da gente, tá? E aí, muito da clínica de hoje é nesses dois pontos aí. Como é que eu posso me fazer as perguntas corretas e como é que eu faço e quais são essas perguntas? Terceiro, o processo de tomada de decisão, muitas vezes, está fortemente dependente do offensive coordinator ou do head coach. Isso é um problema, porque digamos que esse cara está se preocupando com outra coisa, ou então ele está overwhelming, tem muita informação chegando para ele, e às vezes ele não consegue tomar a melhor decisão porque ele não conta com ajuda. Então, muitas vezes em um gameplay deve ser algum problema de muitos de vocês, isso foi um problema fortemente aqui no Bulls, e daí que surgiu esse objetivo de capacitar a comissão técnica, que é da gente melhorar o processo de tomada de decisão. Essas pessoas irão tomar as decisões no final das contas, mas a gente precisa acelerar o processo de como isso vai ser feito e melhorar essas decisões. Então, nosso objetivo é ajudar essas pessoas e não ficar tão fortemente dependente somente deles, como muitas vezes era ou ainda é em algumas equipes, certo? E aí vem um grande problema que eu já senti na pele isso, que é, existia uma linguagem diferente entre a própria staff. Um coach está pensando uma coisa, outro coach está pensando outra coisa. Eles não estão se comunicando entre si. Eles estão no mesmo lado da bola, com os mesmos objetivos de ganhar o jogo, ou de atacar algum ponto específico, mas eles falam línguas diferentes. Eles acabam, por exemplo, para mim, atacar o corner é de um jeito. Para o quarterback coach é de outro jeito. Então, a gente gasta muito tempo tentando entrar na mesma página do que exatamente planejando o que a gente deve fazer no jogo. Então, essa linguagem diferente da própria staff é um problema. E se você não tiver um sistema operacional para todo mundo estar na mesma página, existe um grande problema aí. Existe um grande problema de tempo. Então, como tem no título da clínica, que é acelerar esse processo. E aí é o famoso game planning from two different perspectives. Ou seja, duas pessoas estão pensando de perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto. Isso não pode acontecer. E aí isso surge de quê? Diferentes backgrounds. Por exemplo, eu tenho um tipo de background, eu aprendi o futebol americano, eu aprendi o ataque de uma forma. Mas, por exemplo, meu offensive coordinator aprendeu de outra forma. Então, ele vê o jogo de uma forma, eu vejo de outra. Meu quarterback coach veio, sei lá, de outro estado e aprendeu de outra forma. E aí? Como é que você vai juntar essas três pessoas no mesmo pensamento? Porque daqui que elas conquistem esse mesmo pensamento, vai passar muito tempo. Beleza? Aqui a gente, sei lá, tem 2 semanas entre um jogo e outro. Cara, 2 semanas é muito pouco tempo para vocês conseguirem ver da mesma perspectiva sem criar um sistema. E às vezes o que acontece? Os atletas não entendem o que é pedido ou o seu objetivo ao criar um gameplay. Isso aqui todo mais que sinto na pele, esse tipo de coisa. E, por exemplo, cara, eu queria atacar tal coisa, mas meu quarterback está atacando de outra forma. Eu pedi para o meu running back fazer isso, ele está fazendo outra coisa. E a gente coloca muita culpa no atleta e a gente não fica pensando, por que isso deu errado? Porque a gente faz reunião de vídeo, mas são as reuniões de vídeo chatas. O que são as reuniões de vídeo chatas? Você vai lá, vai ter o treino de vídeo, reunião, não sei como é que vocês chamam. Você vai para a reunião de vídeo, aí fica lá, o corner aqui está em off, estão vendo? Vamos explorar com hit, beleza. Aí você, não, eles estão jogando com too high, meio de campo aberto, vamos explorar com sim. O que acontece? Isso é muito chato para o atleta. Não existe uma sequência lógica, não existe uma motivação para ele do porquê ele vai fazer isso. E se a defesa fizer aquilo? Se a defesa mudar, se a defesa for para cá, se a defesa for para lá. Não existe uma narrativa que vai construindo a cabeça do atleta na reunião de vídeo. Você só mostra, a defesa está em 4-2, over, a gente vai correr power. Aí todo mundo, beleza. Quando chega lá, a defesa está em 3-3, 3-3 stack. E aí você não consegue passar, na sua cabeça está tudo claro. Você como ofensivo coordenador tá, agora eu vou fazer tal coisa, vou correr pelo perímetro, sei lá, vou correr pelo perímetro. Mas para o seu atleta, ele não sabe por que você está fazendo isso. Aí chega na hora do jogo que você quer mudar na sua cabeça uma coisa, mas seu atleta não está entendendo o que é que você realmente quer, porque você não tem um sistema pronto para explicar a ele. Então, isso é um grande problema, porque, lembra, quem ganha jogos são os atletas, você não entra em campo.
beleza? Você não entra em campo, você como coach não entra, eu não entro. Então isso é às vezes um grande problema, eu já passei por isso, tá? Você perde jogos, né, coach? Eu perco jogos, cara, já perdi muitos jogos. Eu queria muito, tá? Isso aqui, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, ó, tudo que eu tô falando, isso aqui eu passei na pele errando. Isso aqui eu errei. Eu errei em algum momento da minha vida, eu errei isso aqui e custou os jogos pra gente. E, principalmente, demora na tomada de decisão. A demora na tomada de decisão mata um ataque. Pode falar, coach. Deixa eu só adicionar uma coisa aí que você tocou no assunto agora, falando sobre a questão de perspectiva de que cada um trouxe, né? A gente teve essa discussão recentemente interna aqui no Cavalaria justamente por isso. Porque o time... eu tô correndo no L, um tá coordenando no ataque e a gente estava falando coisas completamente diferentes. E aí a gente fez uma reunião justamente para alinhar esses pontos. Perfeito, coach. E eu passei por isso na pele também. Tipo, eu chego aqui com uma nomenclatura, o cara chega com outra, que é básico. Eu sei que é muito básico isso que eu tô falando, mas acontece de nomenclatura. Ah, vamos correr no gap B, o cara fala, vamos correr no gap 4. É a mesma coisa, só que nomenclatura diferente, né? Passando bem básico mesmo, mas isso acontece. E aí essa demora na tomada de decisão surge de tudo isso que eu falei, ó. O que é que demora na tomada de decisão? Essa demora surge, por exemplo, da gente estar falando língua diferente, dos atletas não entenderem, que aí você fica no jogo, cara, eu quero que meu atleta entenda o que eu estou fazendo, quero que meu atleta entenda o que eu estou fazendo. Aí quando você consegue explicar para ele, já passou onde você tem que tomar a decisão. E a tomada de decisão não é dentro do jogo, é todo o processo de gameplay que eu estou falando aqui. Até no momento de você colocar uma jogada, de você tirar uma jogada, de você chamar uma jogada, de você pensar como você vai explicar para o atleta. Então, o objetivo da clínica agora é a gente acelerar essa tomada de decisão, parar de perder tempo com coisa inútil. Então, aproveitar o tempo da melhor forma. E aí, o Our For System eu gosto por causa disso. Lá ele dá o exemplo dos coaches, eles são profissionais, o cara fala, cara, final de semana eles têm que fazer o gameplay, eles querem estar com a família, né? Que é depois do jogo, do Friday Night, do High School, eles querem estar com a família deles. Eles querem estar no sábado à noite com a família, eles querem estar no domingo à noite com a família, mas eles às vezes passavam muito tempo, o sábado e o domingo, planejando gameplay. E a nossa realidade aqui é muito parecida, de tipo, a gente aqui não é coach profissional muitas vezes, a gente tem que estar trabalhando, tem que estar com a nossa família. Então, quanto mais rápido a gente tomar a decisão dos gameplay, melhor. Do que a gente ficar demorando, pensando como é, e tentando se comunicar com os coaches, discutindo coisa errada. Então, o objetivo daqui é esse, beleza? E aqui é um exemplo dessa foto. O que acontece? Muitas vezes nosso atleta chega, eu estou dando um exemplo dos Estados Unidos, aqui é um gameplay do New England Patriots, do Super Bowl, acho que contra a Atlanta Falcons, se não me engano. Cara, o cara chega isso aí, tem gente que entende. Por exemplo, vamos lá, o offensive coordinator entende, isso é da defesa, mas vamos dar zeca do ataque. O offensive coordinator entende tudo que tem aí, mas aí o running backs coach olha pro gameplay do ataque, do passing game e fica, por que ele botou isso daí? Mas por que ele botou aquilo dali? Não, eu não gosto disso. Eu não estou pensando dessa forma. Então, mesmo sendo um quadro super bonito, swag, né? Como a galera gosta de chamar, tipo, nossa, quanto maior meu quadro, melhor. Não, se os caras não entenderem, todo mundo da staff não entendeu o que tem aí e o porquê tá aí, não adianta nada você ter esse quadro bonito aí. Não adianta de nada. E eu já fui uma pessoa que pensou, cara, se tiver um quadro gigantesco aí, eu vou ganhar o jogo, o carro do meu gameplay que tá bonito, tá lindo, tá bem desenhado. Não. Se todo mundo não entender o que tem aí, não adianta de nada, tá? Então começa daí. E aí a gente lembra do espaço, que é o objetivo. Então vamos começar a entrar na mesma página. Beleza? Nosso ataque tem que criar espaço. Então vamos definir espaço. O que é o espaço para o Offensive Coordinator? O Offensive Coordinator vai pensar no background dele. Porque se ele era um ex-running back coach ou de jogo corrido, ele vai pensar em espaço como o quê? Gaps. Onde é que estão os gaps? Mas aí o Offensive Coordinator era um receiver coach, era um quarterback coach. Como é que ele pensa? Onde é que estão os espaços nas coberturas? Ele não está nem aí pro run game. Ele só pensa os bubbles de space na cobertura. Mas o running back coach só pensa nos gaps. E aí a gente acaba não pensando da mesma forma. Então já começa aí a estar solto o negócio. Então toda a staff ela tem que falar a mesma língua. E aí é o sistema do Halo, certo? Que é o H-A-L-O, o Halo, que define 15 espaços que vai ter no campo para a gente, tá? Vão ter esses 15 espaços dentro do campo para a gente. Só que aí, se tem 15 espaços, a defesa tem quantos defensores? Tem 11, então vão sobrar 4. Então já começa mais ou menos daí para atacar. Mas tá, como é que a gente define espaço? E para isso eu vou trazer um exemplo de
Espaço negativo, que todo mundo tem que estar normalmente numa logo, muita gente coloca para pensar nisso, mas o pessoal não entende. Por exemplo, no logo da Continental, que é uma marca de pneus, muitas vezes, muitas pessoas veem os espaços se compõem as letras, né? Que é essas partes brancas, ó. Então, você vê os espaços brancos, eles formam as letras. Mas tem um pessoal mais atento que vê o quê? Que vê que tem o C e o O formam um pneu. Ou seja, pessoas que são mais experts, né? São mais inteligentes, mais veteranos, eles conseguem perceber que é um pneu ali que remete a um pneu dessa marca. Mas o pessoal mais novato, mais novo, eles só vê o nome Continental. Então a gente vê duas pessoas, o novato e o veterano, não pensando da mesma forma em relação ao espaço da marca. Outro exemplo que até o próprio coach Doug Maddox coloca, que é o exemplo da FedEx. A gente vê os espaços formando FedEx, mas qual é o objetivo maior da empresa, do cara que criou a logo? É que todo mundo estivesse olhando para aquela setinha ali, ó, entre o E e o X. Forma uma seta que indica entrega, que indica rapidez, que indica direção da entrega do seu produto. Então, esse espaço negativo é onde todo mundo, os experts, deveriam estar olhando na mesma perspectiva. Todo mundo vê essa seta aí, não sei se vocês já tinham visto antes. Esse é o exemplo que ele coloca lá no Workforce System, da FedEx. E aí o cara agora, toda a vida que todo mundo olhar, você acaba de criar um modelo mental na sua cabeça. Eu olho para o logo da FedEx, eu olho para o logo da Continental, eu vou olhar para esses espaços agora. É a mesma coisa quando você olhar para a defesa. Você não vai olhar, por exemplo, só para os gaps. Você não vai olhar só para os buracos da cobertura. Toda a comissão técnica, toda a sua staff vai ter que olhar para o halo, no caso aí. Vai ter que olhar para o big picture, para esses 15 espaços que existem na defesa. Beleza? Que são exatamente esses aqui, ó. Esses são os 15 espaços que a defesa sempre vai dar, que são esses 5 vertical tubos que ele chama, que são aí em cima. Por que 5 tubos verticais, né, lá em cima? Porque ele dá esse nome de 5 tubos verticais. Porque o ataque pode colocar 5 recebedores para o fundo. Então, a gente define 5 tubos verticais. E aí, ele coloca uma linha que ele chama de hard deck, que é o H do Halo, que é uma definição que vai mais ou menos até 7 jardas, pode ser 7, 8 ou 6, depende do ataque de vocês, que é para dividir entre intermédio e vertical. Isso aí vai influenciar no box também, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui, depois eu posso falar mais sobre isso, porque senão vou levar muito tempo. Mas você define o hard deck, sei lá, 7 jardas, a depender do seu ataque. Se o seu ataque for mais lento, você baixa o hard deck para 6, 5. Se ele for mais rápido, você pode aumentar para 8. Então, os recebedores têm que alcançar esse hard deck em rota vertical, pelo menos em 2 segundos. A ideia dele lá. E aí, a gente define esses 5 tubos verticais e a gente quebra em 4 tubos, como é que eu digo, imediatos, que são os outsides e o apex. Esse apex é a linha traçada do pé externo do tackle, do endman, até metade em relação ao receiver. Então, o X está aqui, né, que é o próximo receiver, você traça uma linha no meio dos dois. O 3 está aqui, você traça uma linha no meio dos dois e define esse apex, tá? E aí você tá, beleza, coach, aí você traça aqui meio e meio, então você tem 5 mais 4, dá 9. Não é verdade? Pô, coach, esses 15 espaços ali, ó, como é que tem 15 espaços? Alguém consegue chutar aí onde é que estão os outros 6? Eu vi lá os meus 9 espaços verticais, 9 espaços para a rota. Onde é que estariam os outros 6? Onde é que estão os outros 6? Seriam os gaps. Então, a gente soma os gaps. Mas você chega e fala, pô, coach, e se eu botar um Tyrene, eu vou aumentar para 16. Eu pego o meu Y aqui e boto para cá, eu crio 7 gaps, 16 espaços. Mas não. Se você tirar esse recebedor para cá, você perde uma ameaça externa imediata. Então, você corta um daí e você aumenta um gap. Se eu colocar outro receiver aqui, eu perco essa ameaça imediata aqui, eu risco essa área e crio um novo gap. Então, sempre a gente vai ter os 15 espaços. Os 5 tubos verticais, eles nunca vão sair de lá, porque a gente sempre tem a opção de ter 5 receivers indo downfield, mesmo que a gente não coloque. Então, a gente sempre vai ter 15 espaços. Só que a defesa, ela tem quantos? Ela tem apenas 11 defensores. Então, a gente sempre vai ter 4 espaços para explorar em uma defesa. Então, quando a gente pensar lá no nosso scout, para ver e definir o espaço que a defesa vai dar para a gente vai começar daí. Então,
esses 15 espaços. Então, se a gente tem um tight end, 7 gaps e 8 ameaças downfield, 5 vertical e 3 imediatas. Se botar o tight end, mais um gap, menos uma ameaça imediata. E daí a gente constrói, beleza? Então, quanto mais a gente adiciona gap, mais a gente diminui downfield lá, no caso imediato, para fora. Beleza? E aí, agora a gente vai para o scout do oponente. Beleza, a gente definiu o espaço. A gente definiu o espaço aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Já tá horrível para olhar, tá, pessoal? Porque não tá do jeito que estava antes, quando eu fiz outra clínica. E aí a gente vai para o scout do oponente agora, que como é que a gente começa o scout? Normalmente a gente fica em dúvida em relação a isso. Como é que eu começo o scout da defesa? Eu olho primeiro para onde? As coberturas que eles fazem. Eu olho para quem são os caras. Eu olho só de como é a DL. Eu olho só de como é o front. Eu faço scout de blitz. Eu faço o quê? Então, muitas vezes, o que é que eu olho quando eu vou fazer o scout? Muitas vezes a comissão está solta. Não existe uma estruturação de onde a gente vai olhar. Então, para a gente fazer o scout, a gente tem que estar sempre na mesma página. E aí, como é o sistema operacional aqui? É o CAP ou o CAP, que é para a gente gerar reports mais rápidos e precisos. Em vez da gente estar com informação desencontrada, essas informações são aquelas perguntas corretas que eu falei. Ou seja, ao a gente fazer o scout, a gente vai começar daí. Para a gente conseguir gerar aquele report, para a gente ser isso mais preciso e ter relação direta com o play call. Porque acontece muitas vezes que a gente faz o scout e o que a gente está perguntando não tem nada a ver com o que vai ser chamado no game day. Isso acontece muito. Vou fazer aqui meu scout e de tal coisa. Só que aí chega no jogo, esse scout não serviu de nada. Não serviu de nada. Beleza? Então a gente vai começar a entender daqui. Esse acrônimo significa o CAP primeiro. A primeira coisa é o coverage, que é o C. O segundo é o alignment, ou alinhamento. E o terceiro é o personnel. Então a gente vai quebrar nosso scout do oponente nessas 3 coisas. Pronto. Viram aí? Todo mundo vai estar na mesma página em relação ao scout. Por quê? A gente vai estar olhando para esses 3 perfis, esses 3 pontos, que vão nos dizer como eu vou planejar meu gameplay e no meu gameplay como eu vou tirar minhas jogadas. Então, não vou sair daí. Vai estar todo mundo aí, beleza? E aí a gente começa com o coverage, que seriam os bubbles. Que seriam os bubbles, beleza? Que a gente vai começar a entender a questão dos espaços. O coverage nada mais é do que o shell defensivo, de como a defesa vai se comportar, de como a defesa ela vai se comportar. Ou seja, a gente vai ter um shell de too high, a gente vai ter um shell de corners, ou seja, vai estar os 2 safeties altos e os corners no fundo. A gente vai ter um shell de cover 3, né? 2 overhangs aqui, single high, corners off. Então, o coverage vai ser mais ou menos o que a gente chama de shell defensivo, beleza? E aí, esse shell vão ter vários bubbles nessa questão de, por exemplo, numa corners com os corners em off, os bubbles vão ser lá no outside. Então, vocês vão lembrar lá do desenhozinho lá, dos espaços. Então, isso aqui é um shell de too high. Você já começa a ver que existem bubbles, na verdade. Existe um bubble aqui, existe um bubble aqui, existe um bubble aqui, existe um bubble aqui. Então, lembra que a gente vai ter sempre 4 espaços? Tá aqui, do jeito que eu falei para vocês. Mas, coach, o 52 quer sair, quer alinhar aqui para cobrir esse bubble. Se ele sair do box, ele acaba de deixar uma vantagem de alinhamento para a gente correr. Então, se a defesa quer mover peça para cobrir bubble de coverage, ela vai deixar algum outro espaço vazio. Porque, lembra, eles têm apenas 15 defensores e a gente tem 15 espaços. Se corner quiser descer para cobrir esse bubble, ele vai deixar esse outside livre aqui, tá? Então, a gente tem que ter isso na cabeça. E aí, o gameplay da gente, o processo, deve sempre começar com os designs de jogada que atacam esses bubbles que a defesa dá para a gente. Só que aí, qual é o problema? Muitas vezes a gente está no nosso gameplay, no nosso scout, e a gente não tem isso aqui bem definido. Por exemplo, você fala, eles estão com um espaço de 3 contra 2. Mas 3 contra 2 aonde? No outside, eles estão nesse apex, de 3 contra 2. E se o 52 vier para o apex e deixar esse gap? Então, a gente começa daí dos 15 espaços para ter os defensores e ter essa mesma resposta. Beleza? Então, todo mundo
Todo mundo vai ter que estar nessa mesma página para encontrar os shells. Por exemplo, nessa cobertura aqui de coders. Vocês estão vendo? A gente encontra alguns espaços aí. Por exemplo, a gente tem esse bubble aqui, a gente tem o bubble do meio do campo, a gente tem esse bubble aqui, e a gente vai ter outro bubble que é no box. Se esse cara sair aqui, ó. Se esse cara sair e for para o Apex aqui, a gente cria mais um gap, porque tem 5 defensores para 6 gaps. Então, começa daí nosso scout, encontrar os bubbles dentro do coverage, que vai servir também para o run game, beleza? O próximo, que é o A no cap, é o quê? O alinhamento. A partir daí, a gente vai chegar onde? No que nós chamamos de man advantage, certo? No alinhamento. Por quê? É a posição horizontal que o pessoal vai alinhar para fechar a corrida e espaço da rota de um lado do campo. A gente vai ter sempre ou 0, mais 1 ou mais 2. Como assim, coach? Não estou entendendo nada. Por exemplo, do lado esquerdo aqui do box, a gente vai ter o quê? 2 atacantes. Estão vendo? A gente tem 2 atacantes. Mas a gente tem 3 defensores desse lado da bola. A gente tem 1, 2, 3. Então, a defesa joga com a vantagem de mais 1 desse lado aqui. Do lado direito, a gente tem 1, 2. E a defesa tem quantos? 1, 2, 3. Então, a defesa está em vantagem de mais 1 aí. Qual é o nosso objetivo, então, coach? É estar em situações neutras, ou seja, de 0. Por exemplo, do lado esquerdo, a gente tem 1, 2. 1, 2, 0. Do lado de cá, a gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, está neutro. Nosso objetivo é o quê? É estar neutro sempre. Mas, coach, é só no box que isso acontece? Não. Acontece fora também. Por exemplo, lá, ó. Lá no perímetro do lado direito, a gente tem 3 receivers e 3 defensores, está neutro. Do lado de cá, a gente está o quê? 1 para 1, está neutro. Mas aqui no box é o exemplo que eu falei, ó. Mais 1, mais 1. Beleza? Então, aquilo que a gente sempre falava enquanto comissão, tem que gerar vantagem em número no box, tem que deixar o box dessa forma, tem que deixar o box daquela forma, tem que deixar o box limpo. Não tem gente fala do box limpo, né? Tipo, tem que deixar o box com vantagem numérica. O que é vantagem numérica? Para um quarterback coach, vantagem numérica é o quê? É que o box esteja cheio para abrir espaço lateral. Para o run game é ter ninguém no box. Não é verdade? Então, aqui a gente já tem essa questão de números. Por exemplo, se está 3 contra 3, está neutro. Se está 1 contra 1, está neutro. É vantagem para o ataque. Porque a gente tem 4 pontos de espaço da corrida ou rota. A gente tem 1, 2 aqui, ó, lado esquerdo, lado direito no box, lado direito, lado esquerdo no passe. O que é que a defesa não pode conseguir fazer? Ela não consegue manter mais 1 em todos esses espaços. É numericamente impossível. Ou seja, se a defesa quer manter mais 1 aqui e mais 1 aqui, ela vai ficar neutra aqui e aqui. Mas vamos tirar um cara do box, vamos tirar esse cara do box, vamos botar aqui para ter mais 1 aqui e mais 1 aqui. Aí a gente vai ter do lado esquerdo 0 e do outro lado 0. Então a defesa não vai conseguir manter mais 1 em todos os cantos dele. Qual é o papel do ataque? Encontrar onde é neutro no alinhamento. Onde é que eu vou conseguir estar neutro? Beleza? Alguém quer fazer a pergunta de 1 milhão aí? Eu estou só esperando alguém fazer a pergunta de 1 milhão. Pode abrir o microfone para falar. Ninguém fez a pergunta que eu estava esperando. Em relação ao box aí. Alguém quer fazer uma pergunta em relação ao man advantage aí? Ninguém? Caralho, que estranho. Achei que vocês iam fazer a pergunta que eu estava esperando. Ou se tem alguém aí. Tô com medo de não ter ninguém aí. Seria uma blitz que abriria o neutro? Não. A gente tá falando de alinhamento, ó. Tem lá em cima alinhamento. A gente não falou de jogada ainda. A gente tá falando de alinhamento. E aí, ninguém fez a pergunta mais importante em relação ao... No caso, seria pensar em colocar tarendes e tal para alinhar eles. Calma. A gente vai chegar nas respostas para deixar neutro. Mas em relação aos números aí, tá tudo certo para todo mundo? Se eu fizer uma pergunta, vocês vão responder? Em relação lá ali ao centro e tal, vocês podem falar. Eu achei que vocês iam fazer essa pergunta. Por exemplo, aí você vai falar... O alinhado cabeça a cabeça, nariz com nariz com center, assim, estilo... Pronto. E o nose tackle, entra onde? Você acabou de contar o nose tackle, você não contou o nose tackle. Não é verdade? Você não contou o coach nose tackle. Tu falou 3 aqui contra 2. E o nose tackle? Cadê? Cadê a resposta dele? E aí que entra no personnel. Se a gente consegue segurar esse cidadãozinho com o center, ele não importa pra gente. Do mesmo jeito que o center não importa.
Ou seja, se eu precisar apenas do center para segurar esse zero technique, ele não entra na contagem de main advantage. Mas esse zero tech é muito bom. O cara precisa de um double team. O que é que vai acontecer? Ele entra na contagem dos lados. Porque se eu precisar da ajuda desse left guard aqui para ir nele, cria-se a vantagem de mais 2 aqui, ó. Cria-se uma vantagem de mais 2, porque eu perco o meu cara, tá vendo? Ele sai da contagem para ajudar esse cara. Então, eu perco ele. Mas do mesmo jeito que pode virar para o ataque. Se eu usar esse center para ir para o outro lado bloquear e deixar esse cara aqui com esse left guard, por exemplo, no play side, ele coloca agora um mais 1. Eu coloco o center como uma vantagem aqui. Então, essa briga do zero aí no meio, tanto pode ser para a defesa, se ele for um disruptive, como se for usar o center no esquema que ele vai para o lado direito, como o zone block, por exemplo. Né? Um double team do left guard com o center, climb to linebacker, ó, cria um negócio de 3 contra 3, 0. A gente acaba reduzindo esse negócio do alinhamento aí, beleza? Então, a gente tá falando de alinhamento, depois a gente chega em estratégias de como bater esse alinhamento. E aí, agora vem a melhor parte, que é o personnel. Na hora do gameplay. É a melhor parte do gameplay a gente avaliar o personnel, é fazer o scout do personnel. E é onde começam muito dos problemas. Porque todo mundo já fez isso daqui quando foi fazer um gameplay ofensivo. Pô, esse cara é ótimo, mano. Não vamos explorar ele, não. Deixa quieto. Vamos para outra área. Esse DL aqui é muito bom, vamos deixar ele aí. Ou então, tá ligado? Vamos botar double team nele porque ele é muito bom. Mas a gente não consegue ter um sistema para dizer em que ele é bom. A gente não consegue dizer quais são os pontos positivos e negativos dele. A gente só fala, ele é bom demais. Então, se ele for bom demais, lascou pra gente, né? Então, se a defesa quiser botar ele sempre ali em algum espaço que a gente quer atacar, acabou o jogo. Então, a gente tem que começar a querer avaliar melhor o personnel do outro time. Beleza? Na hora do gameplay, aí começa a melhor parte. Porque a gente precisa ter um sistema em que toda a staff e os atletas possam realizar a avaliação da mesma perspectiva, com os mesmos olhos. E tem o que a gente chama de grading, né? Como é que a gente vai avaliar esse cara. E aí entra o acelerar o processo. Em vez de estar pensando, esse cara é excelente em parar a corrida. Certo, mas ele para a corrida como? Em que posição ele está para parar a corrida? Porque se eu falar, o DE tal para a corrida e o DE da direita para, o DE da esquerda para. Você não vai mais correr a bola. É isso. Se eu falar, os dois caras do meio param a corrida, a gente não vai correr. É isso que a gente vai fazer? Ou então, os dois safeties são excelentes no passe. Então, você não vai mais passar a bola. Seu gameplay agora é não passar a bola, no fundo. Não, a gente vai ter que ter um sistema onde a gente possa realizar a avaliação e nossos atletas entendam o que é que esses caras estão fazendo. E não é somente falar, fulano é rápido, esse cara aqui é muito bom. Não, tem que acabar com isso. A gente tem que estar todo mundo num sistema só. Beleza? Que a gente vai chamar de accelerators, certo? Para definir nosso sistema de avaliação. E aí a gente vai dar um grade positivo para o cara, ou seja, ele é um cara bom nesse accelerator, ou negativo, e a gente vai querer explorar isso, se ele for negativo, ou neutro. Aí a gente vai ver se é o melhor realmente ir ali. Então, o cara vai ter os accelerators, positivo, negativo ou neutro, baseado no nosso scout. E aí vai ser de passe ou corrida. Beleza? Então, agora a hora da avaliação do personnel é crucial para o nosso gameplay. Saber quem vai estar em campo lá e saber realizar isso. Sair do quadro. Agora é hora de sair do quadro. Até o C e o A era um quadro. A gente desenhava, tirava print, escrevia. Não, agora é personagem. Vai ter que ver a ação. Agora é o pós-snap. É o personnel que eles vão botar em campo. São os caras. E a gente tem o Passing Game Accelerators, que são esses três. Triple C, que é o Cushion, Collision e Closure, certo? O Cushion é um sistema de avaliação que a gente vai verificar se o DB mantém pelo menos 4 jardas em relação ao receiver, estando stack, estando acima dele, estando mais perto da sua própria end zone, beleza? Então, a gente vai avaliar se uma situação de man, uma situação de cover 3, ele mantém uma distância de pelo menos 4 jardas. Se ele mantiver de 4 para lá, o cara recebe um cushion positivo. Se ele mantiver mais ou menos 3, 2, ele mantém um cushion neutro. Se ele estiver muito em cima do cara ou perder para o cara, ele coloca um cushion negativo. Beleza? Ou seja, ele não consegue se manter acima do cara, ele não consegue ter cushion em relação ao receiver em uma rota vertical.
beleza? E esse a gente avalia até o momento que o quarterback termina o drop e começa o movimento de passe. Então, você vai avaliando. 4 jardas, 4 jardas, 4 jardas. O quarterback iniciou o movimento, você para seu tape. Tem 4 jardas ali de distância entre o corner e ele, positivo. Próxima jogada. Não, o cara tá em cima, ele perdeu, negativo. Você começa a fazer o seu grade a partir daí. O collision é exatamente de colisão, você vai ver o bump. Se o cara ele dá um bump que tira o receiver de rota, atrapalha o receiver, segura o receiver, você dá um grade positivo para esse cara. Se o cara que está marcando lá, ele dá um bump, mas o receiver consegue sair de boa, você dá um collision neutro para ele. Mas se o cara nem coloca a mão no nosso receiver, você dá um collision negativo. Ou seja, ele não está influenciando na colisão. O closure é o famoso closing speed. Se durante o break, o nosso defensor ele fecha rapidamente no receiver, a gente dá um closure positivo. Se ele fica na metade da distância, a gente dá um closure neutro. Se ele está muito distante do cara na hora do corte, a gente dá um closure negativo para o nosso cara. Então, agora a gente sai daquele negócio, o DB é bom, não vamos explorar ele. Não, vamos ver. O cushion dele é positivo. Ou seja, o cushion dele é positivo, o que é que eu posso fazer para explorar esse cara? Rotas mais hits, slants, porque ele está sempre se mantendo distante. Mas aí a gente vai ver que, por exemplo, o collision dele é muito bom. Então, quando ele vem para a linha, eu não quero que toda a vida no meu conceito, a primeira leitura seja em cima desse cara, porque ele vai pressionar meu receiver, ele vai tirar meu receiver de rota. E se meu quarterback olhar para ele, enquanto está tendo colisão, a gente vai perder tempo, porque o cara tem um collision positivo aí. Então, não quero que ele seja a minha primeira leitura no processo. Então, eu tenho que pensar no meu game plan de, cara, eu vou enfrentar o corner da esquerda, numa trips, o corner do lado isolado vai estar pegando o meu receiver, o collision dele é muito bom. Então, eu não vou pedir para o quarterback olhar primeiro lá, porque quando o quarterback olhar, ele vai ver o receiver sendo destruído. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para o outro lado. Em compensação, eu estou no meu kick game. Quem eu quero explorar? O cara com cushion positivo. O cara com cushion positivo. Aí vem o contrário. Eu quero no meu vertical explorar o quê? O cara tem cushion negativo. Porque o cara está perdendo sempre. Ele não está com aquela distância de 4 jardas. Mas, em compensação, o cara tem cushion positivo e closure positivo. Eu não quero pensar bem para explorar esse cara aí, não. Porque ele mesmo dando 4 jardas, eu vi que o closure dele, a fechada dele é muito boa. Isso aí é um problema. Porque o cara pode fazer uma pique, tá? E só me responda se está todo mundo aí de boa, né? Não caiu não, né? Todo mundo consegue escutar? Tranquilo? Sim, aqui tá tudo de boa. Tranquilo. Só medo de cair mesmo. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar a vocês esses accelerators agora. Vamos explorar esse corner aqui para estudar ele, ó. Beleza? Vamos estudar esse corner aí. Eu vou começar avaliando o cushion dele. É o número 24 do Mariners, Mário Paulo. Ele joga de corner desse lado aí sempre. Então, já vi que no meu alinhamento ele está aí. Vamos lembrar lá do alinhamento. Onde é que estão os bubbles dessa cobertura? Vamos lá. Primeiro bubble, aqui, ó. Primeiro bubble está aqui, ó. Esse é o meu primeiro bubble. Esse é o meu segundo bubble de cobertura aqui, ó. Meu terceiro bubble de cobertura, ó. Ameaça imediata. E onde é que está meu quarto bubble de cobertura? Onde é que está meu quarto bubble aí? Alguém consegue dizer onde é que está meu quarto bubble? Aqui, aqui, aqui. Meio do campo aberto? Meio do campo. Não, ele está fechando, ó. Ou ele vem aqui ou ele vem aqui. O meu quarto bubble está no box. Ó, a gente tem 5 defensores para 6 gaps. Então, meu quarto bubble está aqui. Meu quarto bubble está no box. Seria o gap B daqui, ó. Estão vendo? Então, aí é meu quarto bubble. Eu comecei o meu C. Esse é o meu C. Agora, vamos para o alinhamento. A gente vai para o alinhamento agora. Se tivesse a câmera de trás, era melhor, mas já dá para avaliar. Esses caras aqui, a gente tem 1, 2, ó. Tem 1, 2. 1, 2. Então, o ataque está neutro aqui. Isso aqui é um ponto para a gente correr, por exemplo, se a gente tivesse um QB corredor na empty. Beleza? Do lado de cá, tem 1, 2, 3. Mais um para defesa. Não é bom. Isso não é bom. Vamos para o lado de cá. Para o lado de cá, a gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Neutro, 0. Espaço para a gente atacar. Do lado de lá, 1, 2. 1, 2, 3. Mais um para defesa. Aqui não é um lugar que eu quero atacar. Aqui não seria um lugar que eu queria correr se meu quarterback fosse corredor. Então, onde é que eu quero atacar?
Aqui, porque o espaço está neutro. E aí a gente viu o cap, ou seja, onde é que está nosso bubble? Aqui e aqui. Então, viu o alinhamento que eu quero atacar esse lado do campo no meu game plan. Meu quarterback sabe disso porque ele fez a contagem. Ele viu a numeração neutra. Ele viu a numeração neutra. Tá? Eu acho que eu não vou cair dos 40 minutos, porque eles deram aqui uma promoção para mim, para eu continuar rolando. Porque eu já passei dos 40 minutos. Eu já passei dos 40 minutos de free do Zoom, então acho que eles estão deixando rolar até 1 hora. Eu acho que tá 1 hora, coach, agora pela quarentena. Pela 1 hora, Eu já devia ter caído faz tempo, faz um tempinho já. Deveria ter caído, eu comecei antes de 8. Então vamos embora. Então eu vi que meu main advantage é aqui, meu game plan tem que ser aqui. Se eu fosse correr, eu correria aqui, com meu quarterback. Onde eu não quero atacar é do lado de lá, porque tá mais um, beleza? E aí, o que é que a gente chega? Beleza, coach, agora a gente avaliou o C, coverage bubbles, a gente avaliou o main advantage no alinhamento. O que é que a gente faz agora? Personnel. Eu queria avaliar o cara de lá, mas vamos avaliar o daqui, que serve do mesmo jeito. Então, o que é que eu quero avaliar primeiro? Vamos avaliar primeiro o cushion. Vamos avaliar o cushion dele. Aqui ele vai correr uma rota hit em 6. O que seria o cushion, por exemplo? O cushion se ele mantém pelo menos 4 jardas de distância desse receiver, até o momento que o quarterback inicia um movimento de passe. O quarterback inicia um movimento de passe agora. Ele mantém 1, 2, 3, 4. Então, nessa jogada, o cushion dele é positivo. Você vai lá no seu grading e coloca jogada 19 mais para o número 3. Pronto. É isso. O cushion dele é positivo. Ele fecha rapidamente na jogada. Depois que o quarterback inicia o movimento, ele andou pelo menos 2 jardas em relação ao receiver? Não. Então, o closure dele não é tão bom, ele demora a chegar. Então, por exemplo, no closure dele, eu colocaria aqui neutro. Ele andou mais ou menos 1 a 1 e pouco, ele não ficou parado. Então, a gente viu lá, cushion positivo, closure neutro. O próximo seria collision. E aí, vocês vão avaliar o collision dele como? Collision dele. Como é que seria o collision dele para vocês aí? Positivo, negativo ou neutro? E aí? Vocês agora experts do sistema. Qual seria o collision dele aí? Péssimo game. Negativo. Negativo, exatamente. Ele nunca coloca a mão no recebedor. Eu não estou dizendo que é negativo porque é ruim a attack. Não, é porque ele é negativo realmente, o acelerador dele. Então, no meu gameplay, eu vou levar em consideração fazer essas rotas hits. Estão vendo aí, ó? Eu tenho um main advantage, eu tenho um cara que tem um cushion bom, então não é um bom plano você atacar ele vertical. Mas se ele tem um cushion de 4 jardas e ele tem um closure neutro, é uma excelente opção para você fazer, por exemplo, slants, hits, atacar esse espaço aqui. Todo mundo tá vendo? Ó? Ele demora. O bom defensive back aqui, ele já planta, ele já estaria muito rápido para fechar. Beleza? Não é negativo porque ele não fica parado. Ele ficar parado seria negativo, que seria neutro. Ó. Dá 1, 2 passos. O positivo ele fecha logo. Tipo, o cara cortou, ele já tá fechando. Beleza? Então, esse aí seria essa avaliação. Agora vamos para uma avaliação diferente. Coach, Pode falar. só uma dúvida. Se no caso o cornerback tivesse fechado a lateral ali para fechar, entre aspas, o gap de corrida, continuaria neutro? Peraí, como é? Se ele fizesse o force em vez de atacar, acho que é Renato aí. Certo. Se ele fosse no ombro externo de Muniz para proteger a lateral, seria neutro ou ele teria cumprido a responsabilidade dele? Qual o acelerador? Positivo. Tá vendo como é que tem treinamento? Qual acelerador que você quer? É isso que eu tô falando. Estão vendo? Ele fez uma pergunta, mas eu não sei o acelerador dele. Nesse último. Collision, closure? Collision? Não, closure. Closure, de fechar. Isso. De fechar, você fala, né? Se ele fechou. Pronto, não importa o ombro que ele chegou. É se ele chegou. Se ele chegou e juntou em Muniz aqui, é positivo. É positivo para ele. Minha dúvida é porque abriu o gap dele, né? Aí, se ele tivesse ido por fora de Muniz, o 57 teria conseguido chegar. Aí ele acabou matando ele, o 57. Não, depois que a bola é recebida, depois que a bola é recebida, acabou o nosso game plan. Entre aspas, acabou nossa parte. Agora é os atletas que fazem o resto. Agora é os atletas que... Calma, muito cuidado com o que eu tô falando, tá? Agora ele lançou a bola aí, nosso trabalho de esquematizar, entre aspas, acabou. Agora, let the players play. Let the players play aí, tá? Let the players play aí. Okay. Beleza? Entendeu? Depois aí acabou. A gente já esquematizou, botou a bola na mão dele e tal.
Então, uma tendência do Mariners é, o corner lá de cima, é a mesma coisa, ó. Ele manter um cushion de pelo menos 3, 4 jardas, ó, do que em relação ao cara, ele num cushion negativo, collision negativo. Em compensação, agora tá aqui ele, ó, o mesmo corner 24, ó. E aí, o cushion dele tá o quê? O cushion dele totalmente é um grade positivo. Então, o quarterback, ele sabe que isso aqui é um cushion positivo. Então, a gente não pode, no nosso gameplay, colocar como prioridade rota negativa, rota vertical em cima dele, ó. Tá entendendo? A gente não pode levar isso em consideração, até porque nosso quarterback tá olhando, ó. Isso não pode ser a primeira leitura do nosso quarterback nunca. Claro que a gente tá dizendo para não explorar, mas, ó, 4 jardas. Collision negativo, cushion positivo, closure neutro. Ó, um closure positivo, ele fecharia rapidamente nesse cara. Então, a gente utiliza isso aí para o quê? Para a gente estar na mesma página. Em vez de falar somente, esse corner é muito bom, vamos evitar ele. Não. Como é que a gente pode atacar ele? Como é que a gente pode atacar ele? Lembra da reflexão? Nosso trabalho é atacar, por isso que a gente se chama ataque, offense. Mas, para a gente atacar, a gente tem que ditar o que esses caras vão fazer. Então, no meu report de personnel, eu vi lá, cara, esse bicho é um cushion bom. Então, em vez de eu ficar botando vertical e botando meus play call no lixo, eu vou explorar no que ele, entre aspas, tem um grade neutro ou negativo. Seriam hits, slants, coisas do tipo. Beleza? Em compensação, lá em cima, uma história totalmente diferente, ó. O cushion do cara é ruim, ó. O quarterback vai iniciar o movimento de passe, não tem 4 jardas, não. Nosso receiver ganhou, ó lá em cima. Ganhou. Então, na hora de esquematizar, é totalmente diferente eu chamar um conceito para explorar esse cara do que esse. Ou então, para você passar para o seu quarterback, por exemplo, cara, a jogada é essa. Vertical, out, cima, out e vertical. E aí você fala, você vai olhar primeiro para onde? Primeiro para o cara do personnel de cushion ruim. Em compensação, se fosse todo mundo hit, se é todo mundo hit, a gente olha primeiro para esse cara. Então, isso tem que estar no seu gameplay. Isso é o seu accelerator nesse caso. Beleza? Então, é aí que a gente começa a construir nosso gameplay de fazer o scout do adversário. Coach. Tá todo mundo na mesma página. Opa, pode perguntar. Desculpe se você falou, mas eu acho que eu perdi. Collision. Opa, caiu? Caí? Oi, collision neutro, como seria? Collision neutro, tá. Collision neutro. Excelente pergunta, excelente pergunta. O collision neutro é o collision positivo. Collision positivo, vocês querem ver o que é collision positivo? Coloquem no YouTube, João Pessoa Specs contra Bulls Potiguares. Vocês vão ver lá o que é collision positivo contra o Bulls. Certo? DBs do Specs. O collision neutro seria como o collision neutro? O cara entrou em contato com o meu recebedor, mas acontece uma briga lá. E meu recebedor consegue manter a rota dele normal. O recebedor consegue a rota dele normal. Entendeu? Então tá tendo... Pô, daqui que eu vou procurar, porque meu foco não era entrar nos accelerators hoje. Pode ser futuro. Mas pronto. O neutro seria, o cara tá aqui, ele bota a mão no meu recebedor, mas meu recebedor consegue correr a rota normal. Ele não tem que sair, ele não tem que fazer aquele negócio, entendeu? Tá, beleza. Entendi. O pessoal do Bulls, o accelerator de collision positivo é o que Hallerson fez com o Xavier, naquele hand fight de briga. Vocês lembram? Então, aquilo ali é um accelerator de collision positivo. Xavier acabou a rota de Xavier ali. Entendeu? Então, o neutro é isso. Ele bota a mão, tem uma briguinha, mas o receiver não perde tempo, ele não perde rota, ele não perde stem e tal. Então, isso é um exemplo de collision neutro. Beleza? Então, para o pessoal que é do passing game aí, para de falar, fulano é bom, fulano é isso. Sei lá, um bom estudo seria se estudar em Cox do Specs, por exemplo. Ele tem um cushion muito alto, mas um closure muito bom, certo? Então, a gente vai ter que meio que saber como é que a gente vai esquematizar contra ele aí. Vamos avaliar o collision dele, por exemplo, se a gente pode e tal. Beleza? Ô, coach, uma outra pergunta. Mas esse cushion não pode variar no tipo de cobertura que eles estão fazendo? Perfeito, coach. Perfeito. Excelente pergunta. Estava esperando essa também. Aí, o que é que a gente vai avaliar lá? Lembra do CAP? Então, a gente vai ver... porque eu vou ter que chegar lá, coach. Eu vou chegar exatamente nessa pergunta. Acabei da resposta.
A gente vai chegar lá. A gente vai estudar primeiro a base deles. Que tipo de coverage é esse que eles usam contra a nossa formação? O Manes aqui tá num tipo de... É tipo um chorus coverage aqui. Eles estão tipo num chorus coverage, ó. Eles estão num chorus. Que eu avaliei que seria mais um two read. Estão quase em two read. Eles deixam o Shea de meio de campo. E aí o que a gente faz? Na two read, você pode fazer isso também como accelerator. Por exemplo, quando esse cara tem responsabilidade profunda, como é o cushion dele. O cushion dele é essa forma, contra esse look. Entendeu? Pode fazer isso também. Mas a ideia é você ver no geral mesmo. Você pode fazer isso no geral para cortar tempo, mas você pode fazer por cobertura, por look defensivo, por shell também. Você pode fazer, vamos lá, vou taguear lá todos os meus cores. Vou ver o trabalho do 24 no cores. Tem 6 vídeos, vamos lá, vamos fazer o grade. Pá. É isso, próximo. Você pode fazer nas coberturas, numa jogada específica, no cover one. Você pode fazer isso nele, entendeu? Na cobertura específica. E aí uma dica para não comer tanto tempo de vocês no scout. Vocês não precisam acabar a jogada. Tipo assim, ó. Vitor pega a bola, 1, 2, começou o movimento, você para. 3 jardas, neutro. Você não precisa ir até o final da jogada para avaliar, entendeu? Tipo aqui, saiu o passe, ó, Vitor começa, tal. Começou o movimento, parou. Próxima jogada, 4 jardas, positivo, próximo. Então, você não precisa terminar a jogada para avaliar esse accelerator aí, tá? Só uma dica para vocês acelerarem mesmo esse processo de scout, tá? Eu vou chegar lá nessa questão dos loops. E aí a gente vai pro run game, que para mim é o melhor de todos, que é o 4P, né? Os 4, que é o Pin, Penetrator, Plug e Pursuit. Eu vou tentar simplificar ao máximo aqui para vocês. O Pin seria o defensive end do play side. O Pin é o defensive end do play side. A gente vai avaliar se ele consegue enfrentar um bloqueio, fechar um edge. Se ele consegue fechar e dar o tackle no ball carrier, invadindo o backfield, positivo. Se ele só consegue manter e é bloqueado, assim, consegue manter uma posição, fica brigando, neutro. E se ele é facilmente tirado de posição, no pin, ele não consegue pinar, né, aquela posição, grade negativo para ele. O penetrator é para os interior linemen, os DLs interiores. O cara penetra, quebra o bloqueio nessa repetição. A gente dá um grade, e dá o tackle, a gente dá um grade positivo. Ele enche o saco do nosso lineman. Ele penetra um pouquinho, mas perde o tackle. Mas ele não é tão disruptive. A gente dá neutro para ele. Ou ele é tirado de posição muito fácil, não entra no backfield, não faz nada, ele é rebocado pela OL, grade negativo nele. Então lembra, a gente vai sempre jogada para fazer esse scout. O plug vai ser o linebacker do play side. A gente vai avaliar esse linebacker. Quando o running back chega na linha, esse linebacker, ele tá onde? Ele tá em cima da linha de scrimmage. Ele já fez o plug rápido. Grade positivo para ele. Ele tá no meio do caminho. O OL chegou nele, ele tá no meio do caminho. Grade é neutro para ele. Ele tá parado tentando reconhecer ainda, que é muito comum, grade negativo para ele. Beleza? E o pursuit é o backside linebacker. Ou seja, meu linebacker, quando o running back chegou na linha, ele já cruzou a cara do center, ou seja, ele já cruzou o backside para o play side, sim, positivo para ele. Ele está chegando no meio, grade neutro para ele. Ele ainda está parado no backside, grade negativo para ele. Todo mundo entendeu? Então, como é mais ou menos o pin, penetrator, plug, pursuit? Alguém tem alguma dúvida? É porque depois eu posso falar melhor sobre os accelerators. Não era muito um foco para eu falar, não. Porque é muito do scout aí. E eu gostaria de dar exemplos, senão vai ficar muito longo. Mas o foco do accelerator são esses 4, tá? O pin, penetrator, plug e pursuit. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Chat, o voice, a gente já abriu o canal. Só ver o chat se tem alguma pergunta. Coach, atenção. Da bala, coach. Pronto, uma dúvida. No caso de um front tight, por exemplo, ou num front que a maioria dos DLs estejam mais para dentro, o DE ainda continua sendo pin ou ele vira penetrate também? Excelente pergunta. A gente vai avaliar o esquema de corrida que eles estão jogando. No esquema de corrida, por exemplo, eu quero aplicar um trap nesse cara. Quero aplicar um trap no 4i, um kick-out no 4i. Se eu vou aplicar um trap no 4i, ele é um pin, concorda? Ele vai estar externo no edge, na jogada, no meu ponto de ataque. Ou seja, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui meu já
já invadindo aí. Se eu não cair agora, eu não vou cair mais, porque eu comecei de 8h55, se eu tô ao vivo ainda, já passou de 1 hora, então tá tranquilo. Então, vamos dizer que o nosso 94 aqui, ele vai estar por dentro, tá? Imagina ele na Tech 4i aqui. Se eu vou aplicar um trap nele, ele vai ser meu pin de referência, porque ele vai estar externo, beleza? Ele vai estar externo aí. Ele é meu pin de referência. Se na jogada ele se mantém na posição externa e dá o teco, quebra o full e dá o teco, ele vai receber positivo. Mas se minha jogada é uma inside zone para lá, né, bloqueando ele aqui, ele não é mais meu pin, ele não tem a responsabilidade de estar no edge, nesse sentido da jogada. Então, eu vou avaliar ele como penetrator aí no meio dos bloqueios, entendeu? Então, depende muito do esquema que está sendo corrido lá para você avaliar ele. Ficou claro ou confuso? Não, deu para entender, show de bola. Pronto, nessa jogada aqui eu consigo avaliar. Vou botar o running back aqui, tá? O running back vai correr para lá. Esse cara é meu pin, eu vou avaliar o pin dele. Esse é meu penetrator, esse é meu plug, esse é meu pursuit. Então, sei lá, vou chamar aqui, da jogada tem lá, trap slant. Então, vamos lá, esse cara vem aqui, bloqueia aqui, o center pega aqui e ele faz aqui. Eu vou avaliar, esse 94 é um bom pin. Se ele é um bom pin, cara, isso aqui não é um bom esquema pra gente. Isso não é um bom esquema pra gente. Ele trava aqui, mas nesse caso ele é um cara que faz muito aberto, ele não é um bom pin. É uma estratégia, ele recebe um pin negativo, por exemplo, ele é facilmente bloqueado e tirado de posição. O 63, ele consegue penetrar no backfield rapidamente, dar o teco na corrida, positivo para ele. O 52 dá o plug certinho na linha, positivo. Ele está no meio do caminho, neutro, ele está parado, negativo. O 50, ele cruza rapidamente quando o running back está aqui, positivo, pursuit para ele. Ele está no meio do caminho, ou foi bloqueado, neutro, está parado, negativo. Beleza? Ele está parado, negativo. Tá, o end do backside a gente não conta. A gente conta mais como um pin para ele. A gente conta mais como um pin. Nesse caso, a gente está só colocando esses caras aqui na exceção. E o dentro do backside, por exemplo, a gente entra como penetrator. Ó, ele entra como penetrator. Beleza? Porque eu falo que o 99 também pode ser um pin, porque se ele for um cara muito agressivo pro mesh point, a gente dá um grade positivo de pin para ele aqui, ó. Tipo, ele tá invadindo o backfield lá para pegar a corrida. Então, nesse caso, seria penetrator, pin, plug, pursuit e pin também, tá? Então, isso aí a gente pode fazer no esquema que vocês quiserem, da corrida que vocês quiserem. Tô falando aqui do exemplo da nossa, do Bulls aqui. É o exemplo da nossa do Bulls. Mas vocês podem ser criativos aí, no esquema de corrida que vocês usam e tal. Então, é vocês avaliarem, beleza? Depois eu posso falar mais sobre os accelerators de run game, tá? É bem legal a gente avaliar vídeo disso. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostei de duas perguntas até agora sobre esse assunto. Isso é tranquilo, né, pessoal? Coach? Manda bala, coach. No caso da stack na 3-3, como é que seriam os accelerators dos 3 linebackers? Boa. Vamos botar na 3-3. Botar aqui. Esqueçam os númerozinhos, tá? Vamos botar aqui. Só avaliem aqui. Ó, a gente vai avaliar uma corrida para lá, tá? Esse cara é meu pin. Esse é penetrator. Esse é pin. Esse é plug. Esse é plug. E esse é pursuit. Todo mundo viu aí? Ficou claro? Se ele tá no meio, para lá, plug. Se ele tá pro backside, pursuit. Então, essa linha do center aqui é crucial. Lembram do Halo lá? O H é o hard deck, é essa linha. O L é a linha do center, que vai dividir pro alinhamento. O A é apex aqui, ó. O A é apex e o O é outside. Então, isso é que surgiu o Halo lá, esqueci até de explicar. Então, essa linha do center, tanto vai dizer o man advantage, como, por exemplo, vai dividir isso. O linebacker está na linha, a corrida é para o lado de lá, ele entra como plug. Ele entra como plug aí. O linebacker está para o backside, ele entra como pursuit. Esse aqui entra como plug, obviamente, está no play side. O cara está no meio, penetrator, pin. Beleza? Ficou claro, coach, agora? Essa questão do grade. Sim, coach, obrigado. Pronto. E aí, coach, os caras estão descendo safety. Conta também? Se tiver nessa caixinha aqui do Apex até as 7 GS, que é o nosso hard deck, né? Aqui, ó.
o nosso hard deck, ele vai ter que entrar no seu Run Game Accelerator. Então, se o Marinas baixar o 31 para cá, ele tem que entrar no meu box de Scout, tá? Ele entra no meu box de Scout aí. Eu tenho que avaliar como esse cara é, tá? Tenho que avaliar como ele é. Porque se ele entrar nessa caixinha aqui, ele vai entrar. Beleza? Daqui a pouco eu entro aí, que é a parte mais legal. E aí a gente chega pro Triple F. Eles perguntaram lá, tá, coach, como é que eu esquematizo? Como é que eu ganho vantagem? Como é que eu posso fazer? E aí a gente vem pro Triple F. Criatividade, coaches, agora, a parte legal. O coach ofensivo tem que esquematizar para criar ou gerar espaço em situações de desvantagem, ou então em situações que ele quer abrir uma bubble que não está aberta, a situação de man advantage. Ou seja, vamos lá de novo para esse detalhe aqui. Pô, vamos lá, man advantage aqui. 1, 2, 3. Mais um. Não tem como correr. 1, 2, 3. Mais um. Lascou. A gente só tem esse. E agora? E agora, guys? Como é que a gente corre? Como é que a gente corre isso daí? Como é que a gente faz? De novo o man advantage, ó. 1, 2. Mais um. Tá mais um. Agora aqui tá o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá 0. Então, quando a gente vai colocar nosso gameplay agora de estratégia, a gente viu que o nosso neutro está aqui. Então, o lado da trips, a gente vai querer explorar com o nosso passing game. E da corrida? Tá mais um, mais um. Como é que eu faço para encontrar espaço para correr ou neutralizar o man advantage aí? Para estar todo mundo na mesma página, para todo mundo estar falando a mesma língua. E aí é o Triple F. O que é o Triple F? É o Fake, Flow and Flood. São as 3 estratégias que o coach ofensivo vai esquematizar para ganhar espaço, gerar espaço em situações de desvantagem. Ah, coach, mas minha linha ofensiva é um rolo compressor, meu running back quebra o tackle de todo mundo. Cara, se seu ataque é melhor que todo mundo, mano, pode sair da sala, vai lá, pode fazer e se importar com o que eu tô falando aqui. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar superar um time melhor que o seu. Certo? Vai chegar uma hora que você vai ter que superar um time melhor que o seu, e aí você vai ter que esquematizar para isso. E esquematizar, eu não estou falando de esquematizar para criar uma jogada nova para cada adversário, pessoal. É pegar o que você tem e aplicar para o gameplay. Não estou falando para você criar um playbook novo a cada semana, não. É o que você tem. Como é que a gente vai esquematizar para ganhar a situação de desvantagem aqui? Vamos lá, bota para rodar. E aí é o Fake, Flow and Flood. Vocês já usam isso, vocês já pensam isso, mas vocês não têm o sistema que todo mundo fala a mesma língua. O coach de linha ofensiva fala sempre em flood. O coach de receivers e quarterbacks fala sempre em flow. O coach de running backs fala sempre, por exemplo, em fake. E aí a gente não está na mesma página para esquematizar esses 3 juntos. O que seria um exemplo de fake? O fake é que você pode fazer de fake. Ler um defensor. Ou seja, colocar ele, ignorar ele. Então, numa situação lá, o fake aqui, o que seria esse fake? Vamos dizer que a gente quer correr a bola para lá. Um exemplo de fake é o famoso RPO. Então, se a gente aqui está em desvantagem de mais um, e eu quero correr a bola aqui, o que é que eu posso fazer? Eu elimino um cara desse. Por exemplo, uma leitura. Esse é o fake. E aí eu deixo o meu center cruza a cara, fica agora, em vez de mais um, fica 0, neutro, vantagem para nós, right guard assume, e esse cara pega o 94. Então, agora está 0, eu posso correr a bola porque eu fiz um esquema de fake. O tradicional zone read, mesma coisa. Eu ignoro o meu 94 para leitura no zone read, eu faço um fake, e aí eu faço o quê? Eu ganho números, ó, cruzo a cara, boto 0, vantagem. Todo mundo já pensou nisso, mas a gente não tinha isso na mesma página. Não tinha um sistema que todo mundo falasse a mesma língua. Essa é a grande questão aqui. Eu não venho como salvador. Aqui, pô, coach, todo mundo já pensou nisso, mas a gente tem que estar na mesma página ao pensar. Qual é o próximo estratégia? É o flow. Beleza, coach? Não dá para ler, os caras estão aí sempre. Como é que eu posso criar um flow? Motion é um exemplo. Um jet aqui. Ao você fazer esse jet, você, por exemplo, pode tirar os olhos dos 50 para lá. E eu quero correr a bola para esse lado de cá. Se eu tirei os 50, eu faço o movimento dele lá, bloqueio aqui. Bloqueio ele aqui, o center faz aqui, right guard. E olha o que eu tenho. Eu faço o sistema de flow com fake. Então, com o flow, eu movo esse jogador. Eu tiro ele lá da leitura,
Eu tiro ele do main advantage. Por quê? Main advantage é o quê? Alinhamento. Então, com o meu fluxo, eu tiro ele daqui e boto ele aqui. O que é que eu faço? Eu gero uma vantagem aí. Eu consigo gerar essa vantagem. E o que está praticamente em vários esquemas de corrida é o que a gente chama de flood. Então, se a defesa está com 1+1 aqui e eu quero fazer o overcome disso daí, eu quero superar isso daí, o que é que eu posso fazer? Pegar um cara do backside e equilibrar os números. O tradicional pull. Então, eu posso correr uma power aqui, ó. Por exemplo, aqui, ele bloqueia aqui, esse cara pega aqui, o que é que eu faço? Eu trago um cara e aí fica o quê? 1, 2, 3 contra 1, 2, 3. Ou seja, no +1 sai arriscado, a gente coloca o 0 na equação, a gente equilibra a numeração, a gente faz o flood. E aí você fala, pô, coach, massa, eu posso utilizar os 3 ao mesmo tempo? A sua jogada principal tem que ter os seus core plays, tem que ter os 3, mano. Tem que ter. O flow pode ser o quê? O flow. Uma counter que o running back vai para um lado e volta para o outro. Esse movimento de você fazer isso aqui, ó, você acaba de gerar uma vantagem para a sua linha ofensiva no seu game plan. Você colocar um motion para lá, ó, também é um exemplo. Então, você pode colocar motion, RPO, mais flood. Então, você faz o triple F numa jogada só, contra esses times. Então, uma dica que eu dou, quanto mais inferior você for, tenta aplicar o máximo de F possível nas suas jogadas. Pô, coach, só para corrida? Não, vamos para o passe. Vamos para o passe aí agora. Um exemplo de fake que você pode fazer. Sei lá, vou colocar exemplo de uma smash aqui. Smash com um stick. Certo? O que é que eu posso fazer como fake? Que é o primeiro. O quarterback quer abrir a hit, ele olha lá para o corner, faz a defesa descer, faz o fake lá e lança na hit abrindo esse bubble. Então, a gente tá com o nosso bubble lá, ou então ele pode fingir na hit e abrir na corner, que é o objetivo na bubble lá. Então, ele faz um fake. O que seria o flow? O flow pode ser um motion aqui do cara, ó. Isso aqui é um exemplo de flow pra gente. Ou então, os caras estão em cover one. O que é que eu posso fazer como flow? Picks. Os caras equilibraram os números. Aqui, botaram então +1. O que é que eu posso fazer para abrir? Pick. Eu venho no slant, faço os picks para a flex sair livre, ó. Eu faço um fluxo que bloqueia a movimentação dos defensores e eu posso espalhar a bola para o meu receiver. É uma estratégia de fluxo. E o flood a gente já sabe, né? O flood em passe todo mundo já conhece. Até o nome do conceito é esse, ó. Até o nome do conceito é esse. Então, você pode realizar um flood de rotas em um espaço. Beleza? Alguém tem alguma pergunta em relação ao Triple F aí? Pode fazer, pode abrir o microfone, porque tá muito ruim de olhar o chat, tá, pessoal? Vai mandando perguntas. Tranquilo, Triple F aí, ó, pra gente abrir espaço nessa questão? Eu tô ao vivo ainda? Coach? Tá, coach. Tá. Pode falar, coach, vamos lá. Só uma dúvida. No caso de uma fake numa jogada de corrida, por exemplo, e você tá fazendo um scout, você tá dando grading, fazendo seus accelerators, nesse caso, a parte dos accelerators de run game vai ficar o mesmo quando a jogada é uma fake? Por exemplo, digamos que esteja correndo uma counter. Fantástico, coach. Boa. Correndo uma counter. Você tá correndo, faz um fakezinho, e digamos que o linebacker ele coma para o lado fake. Fantástico, coach. Ele continua contando como pursuit ou como plug? Essa é a minha dúvida. Fantástico, coach. Muito bom. Isso aí eu tinha esquecido de falar. Muito obrigado. Por isso que eu gosto de vocês, cara. Vocês fazem minha vida muito melhor. Como é que a gente pode combinar agora essa questão do Triple F com o personnel e os gradings? Eu vou mostrar a você para abrir nossos RPOs. Olha aqui essa criatividade, mano. Olha, se liga na equação. O running back tá aqui, porque eu não consigo mudar ele lá, tá? O running back ele vai estar aqui. Vou desenhar para vocês para ficar mais fácil. Pronto. Bonito. Como é que eu posso utilizar o meu grading? Como é que eu posso usar meu grading para chamar melhor minhas jogadas? Como é que eu posso fazer isso? Cara, eu vi no meu scout que o 50, ele é o que aqui? Pursuit, todo mundo concorda? Ele tá da linha do center para lá. Então ele é pursuit automaticamente. Como é que eu posso utilizar o meu grading em vez de falar, caralho, o 50 é um linebacker da porra, o bicho é muito bom, mano, não dá para jogar contra esse cara. Porque a gente viu que toda corrida ele tá aqui no backfield já.
Porra, meu irmão. Então, o pursuit dele é o quê? O pursuit dele é o quê? Positivo. Então, como é que eu posso esquematizar contra isso? Eu coloco ele de fake no meu esquema. Então, todos os coaches sabem. Por que a gente está colocando ele de fake? Porque ele tem um pursuit, um accelerator de pursuit muito bom. Então, o running back está na linha aqui, mano, o bicho já está aqui, ó, cruzou a linha. Então, se ele já cruzou a linha, ele deixa o quê? Ele deixa esse espaço. Então, eu posso utilizar o meu accelerator para esquematizar. Então, eu vi lá, 50. Accelerator de pursuit muito bom, ou seja, positivo. Ele é positivo no accelerator. O que é que eu posso fazer? Puxar um RPO para aproveitar esse accelerator dele. Em vez de falar, esse cara é muito bom, vamos evitar ele. Não, vamos pegar o que ele faz aí contra ele. Ah, você é bom? Vamos lá. Ou então, o contrário, a gente viu que a gente quer correr para cá e o 52 tem um plug muito bom. 52 tem um plug muito bom e o 50 ele tem um pursuit negativo. Ele fica parado, estacado aqui, ele não sai. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um esquema desse de corrida e pinar um cara aqui, ó. Jogando contra o plug desse cara, já que ele vai estar... Quando tiver o run action do running back, o cara vai fazer o plugzão seco, ele vai deixar esse espaço. Ele deixa isso daí. Então, a gente pode esquematizar. Mas pronto, da pergunta da counter lá, não importa. Se ele for para lá e o cara cruzar e voltar, ele continua sendo plug. Acho que foi essa pergunta, né? Ele continua sendo plug aí. Não muda. É sempre o alinhamento dele que vai definir. Não, no caso também seria tipo, se eu poderia usar esse, digamos que eu esteja correndo e eu esteja, desculpa, fazendo scout e eu vejo que o 52 é um excelente pursuit, certo? Então a gente vai correr então eu vejo, certo? Não, aí digamos, eu poderia, se ele tiver um pursuit muito bom, no caso seria uma boa ideia eu chamar, por exemplo, uma counter, porque eu veria que ele daria o over pursuit, obviamente. Perfeito. E aí continuaria, isso seria uma chamada válida? Com certeza. Se você viu que o seu 52 ele é um cara que, em situações de leitura de running back, ele faz esse pulso, ele cruza, né? Ele cruza a linha muito rápido. Você pode esquematizar contra ele aí, ó. Isso acontece muito. Tá ligado? Essas situações aqui, ó. O cara vai para lá, ele faz essa situação muito aqui. Só que nesse caso a gente não avaliaria como pursuit. A gente avalia como plug. Porque o play side é aqui. E se ele tiver aqui, ele não tá nessa situação, ó. Tá vendo? Se ele não tá aqui, ele entra com... É plug. O plug dele tá ruim. É um plug negativo, não seria isso? É um plug negativo, exato. A gente tá botando um grade de plug negativo aí para ele. No sistema aqui. Nesse sistema. Show de bola, entendi. Entendeu? A gente avalia como plug. Porque tem que ver qual é o play side. Se o play side é aqui, não importa se ele tá indo aqui para lá. Mas pronto, esse running back é um exemplo de fake aqui, ó. Tá, esse é um exemplo de fake pra gente mover os caras e equalizar números. Fake com flood, né? Ó, tá vendo? Fake com flood. Fake com flood. Peraí, fake não, flow, porra. Foi mal. Flood, caralho, viajei. Flood com flow e fake. Se a gente leu 50 no RPO, né? Se a gente leu 50 no RPO, a gente tá fazendo isso. Então, bem legal é isso, daí de vocês aproveitarem lá o personnel, os grades, os accelerators, para esquematizar isso daí, ó. Para RPOs, beleza? Aqui é um exemplo, ó. Tem o jet, a gente quer correr para lá, tá mais um. Com esse jet, eu tiro esse cara de cá, boto um pull para cá, a gente cria o triple F na jogada só para neutralizar o main advantage nesse caso aí, beleza? Eu sei, coach, vou pedir uma ajuda para vocês, cara. Vamos entrar todo mundo com protesto aí para botar butt shot nos vídeos de jogo, tá? Vou criar uma hashtag aí, coloquem butt shot nos vídeos da gente esse ano, ou na BFA do próximo ano. Que aí torna a sua vida muito melhor para avaliar essa situação de main advantage no box, por exemplo. Beleza? E pode ser no passo também, só que meu objetivo não era não falar do passo, mas você entra no passo também aí. Beleza? E agora a gente vai pro grid, vai colocar tudo junto. Qual é o objetivo do grid? Que é aquilo que eu já acabei de mostrar, né? Já pulei a etapa. O grid é o quê? Acelerar a tomada de decisão. Qual é o objetivo? A gente vai entrar num sistema de se, então. Então, if and then. Ou seja, se acontecer o quê? Isso, a gente faz isso. E todo mundo vai estar pensando a mesma coisa. Todo mundo acaba pensando a mesma coisa porque está todo mundo falando a mesma língua. Tudo que eu apresentei até agora é para todo mundo falar a mesma língua. Tanto no scout como no jogo. E quando eu falo scout, o scout não acaba quando o jogo começa. O scout continua quando o jogo começa. Ah, coach, é fácil tu falar que tem um staff de ataque aí com 6 pessoas. Mas se você tem 3 pessoas, defina o que cada um vai fazer. Ou então você pega lá, seu OL coach vai fazer os grades de run game. O seu receiver coach vai fazer
o Scout e os Passing Games Accelerators. Então, beleza. Não, coach, infelizmente eu só consegui fazer, eu tive tempo para um jogo. É melhor do que você estar perdendo tempo só olhando o vídeo. Você tem que ir direto e falar a mesma língua. E quando chegar agora, vai ter as informações. Beleza? E aí vem a origem do War4. O War4 é o quê? São 4 nomes que começam com R e vai delimitar exatamente essa acelerada de tomar decisão dentro do jogo. Tá? A parte mais difícil do gameplay, vocês vão concordar comigo, é você juntar suas melhores jogadas dentro de um padrão fluido. De, por exemplo, eu vou para o jogo, eu pego minhas melhores jogadas, o que é que eu preciso ter? Que elas sigam um padrão fluido, elas sigam o que o coach chama de uma narrativa, para se adaptar através das mudanças de evento ao longo do jogo. Então, tudo que eu pensei lá em relação ao meu personnel, eu preciso de um padrão fluido para isso. Pô, coach, como assim? Eu vi lá que eu quero atacar tal bubble de espaço. O que é que eu já tenho que planejar para estar um passo à frente da defesa? Eu já tenho que pensar como eles ajustariam quando eu começar a atacar aquele bubble de space. Ou então, eu estou utilizando muito meu fake para tirar a vantagem numérica. O que é que eu tenho que fazer para ter um padrão fluido? Eu, em vez de pensar só nisso, eu começo a pensar como é que a defesa vai ajustar para acabar com a minha vantagem. E aí vocês tiverem uma comissão que se comunica bem, pede para a defesa analisar, tira 30 minutos do seu dia, vamos lá. Bora, ó, eu quero essa jogada aqui, como é que você faria para parar ela? Para desse jeito. Se você não tiver ouvido do adversário. Porque você pode ver no adversário que um time, por exemplo, começou a explorar muita hit, porque viu que o cushion era muito positivo do corner. O que é que o outro time fez? Mudou a cobertura. Botou agora press cover run. Então, você vai ter que antecipar no seu gameplay, no seu play sheet, o ajuste que a defesa vai fazer para você manter um padrão fluido de chamadas. E não somente só botar uma jogada e ver se vai dar certo. Então, a gente tem que ter esse padrão fluido para saber a hora de utilizar. Por exemplo, eu estou utilizando muito essa jogada porque eu orquestrei. Como é que eu vou saber a hora que eu vou utilizar o ajuste? E aí, a melhor parte vai ficar para os atletas, é você criar uma história narrativa para eles. Você está na sua reunião de vídeo lá, que era monótono, tipo, não, quando está em off aqui, vamos fazer isso. Não, você faz assim, ó, galera, vamos atacar esse bubble de space nesse jogo, eles estão com uma vantagem de 0. E agora, o que a gente pode fazer? Lembra do Fake Phone Flood? Vamos fazer isso. Só que agora, no meio do jogo, os caras vão trazer esse safety para a caixa e gerar uma vantagem de +1. Mas quando eles fazem isso, a gente vai ter uma resposta fazendo isso. Então, você cria uma história que vai deixar todo mundo assim, tipo, caralho, e agora, se eles fizerem isso, o que a gente faz? Então, você cria uma história fluida para os atletas, eles ficam tipo assim, caralho, o que é que vai acontecer agora? E se a defesa botar o safety aqui? E se a defesa botar o safety ali? E se eles equilibrarem o número do lado de cá? E se eles colocarem um penetrator contra para parar uma power? Ou então eles botaram um linebacker que é muito bom no plug? E agora? Então, os caras começam na cabeça deles a pensar igual a você, head coach, igual a você, offensive coordinator. Então, quando você chamar, por exemplo, lá o read play, né, que ele vai chegar lá, todo mundo vai estar pensando assim, tipo assim, ó, cara, ele tá chamando isso por causa daquela narrativa lá na reunião de vídeo. E a staff vai estar pensando a mesma coisa. Esse coach chamou essa por causa disso. E em vez de estar todo mundo assistindo o que é que vai acontecer, vai estar todo mundo de olho aonde? Accelerators. Todo mundo vai olhar, peraí, ele chamou essa power para jogar contra o pin do cara lá, que era muito bom contra a situação de pool. O que é que a gente vai fazer? Vamos olhar. E aí, confirmou ou não? Rapaz, vamos tentar outra coisa. Então, você cria uma história do se, então. E aí fica todo mundo, e aí? Como é que a gente vai fazer? Então, torna tudo muito mais rápido. E você não fica pensando, caralho, eles fecharam minha hit. Eu tenho que pensar em alguma resposta. Todo mundo pensa automaticamente em o quê? Vertical. Só todo mundo parando hitzinha, vamos vertical, né, para jogar contra. Mas aí você vê que o papel da defesa era manter todo mundo no fundo, originalmente. Mas você não pensou que o clutch deles era muito bom. E aí você não avaliou, você não fez direitinho. Então, a gente sair desse processo de simples, ou então tá só o head coach, tá só o offensive coordinator pensando, e os atletas e o resto da staff ficou só tipo, massa, boa chamada, vamos. Não, todo mundo tá pensando a mesma coisa. E aí começa o R4, que é, primeira coisa, vai dividir em 4 escalas. A primeira é o rhythm, que são as jogadas principais que visam atacar aquele look defensivo específico. E aí a gente vai para o scout. O Mariners, contra essa formação trips to the field,
eles alinham dessa forma com esses atletas. Então, isso é que eu estou fazendo o scout do jogo da semifinal do ano passado. Então, eu coloco um trips to the field desse jeito e eles alinham dessa forma, nesse personnel, com essas pessoas. Então, eu vou lá e desenho nesse sistema aí. Eu posso passar para vocês depois esse formato aqui, sem problemas, se se basearem. E aí eu desenho. E aí eu começo agora a pensar em avaliar cada cara e os meus rhythm plays, que vão estar aqui, ó, elas são minhas principais jogadas para atacar isso daí. Ou seja, a gente tem os 4 bubbles of space, né? 4, 3, 2 e 1. A gente vai para o main advantage, a gente vai avaliar o personal de cada um, e então a gente vai selecionar nossas melhores jogadas, que são nossas rhythm plays. Ou seja, para o coverage, atacar os bubbles. Para o A, neutralizar o main advantage. Ou seja, quer neutralizar o main advantage. E o P é capitalizar as fraquezas do personnel, lembra lá? Enquanto a gente evita as forças. Se o cara é muito bom no pursuit, eu não vou ficar correndo direto para cima dele. Eu vou atacar ele com o quê? RPO, com fake. Se a defesa está com mais um, eu boto uma power. Então, as rhythm plays são suas principais jogadas. Nesse sentido. E aí, beleza. Quando é que fica fluido, coach? Agora. Segunda parte, read. A gente vai de novo no mesmo sistema. Essas jogadas visam, no coverage, atacar o ajuste mais antecipado de cobertura. Então, eu boto minha jogada lá, de passe, hits, para atacar. Qual seria o ajuste que eles antecipam para isso? Eles vão antecipar isso botando cover one. Então, na minha jogada de read, no meu sheet, vai estar lá, cover one. Como é que eu bato cover one? Vamos utilizar o fluxo. Picks, bota picks, rubs, os caras. Corta a luz, por exemplo. O que eles vão antecipar? No A, como é que eles vão ajustar o alinhamento deles no front? Para parar minha rhythm play. Por exemplo, eu fiz uma power aqui. Como é que eles ajustariam? Eles ajustaram trazendo 31 para cá. Por exemplo, deixando um box com 7, dessa forma. Então, isso aí é um ajuste antecipado que a gente viu no vídeo. Estava estudando lá Spectros e Marines. A gente viu que o Spectros começou a correr a bola, mas começou a lotar o box dessa forma. Então, você já planeja para isso. 31 no box, por exemplo, a gente já está com uma jogada pronta. Como é que eu paro o 31 no box aí? Então, você tem que estar, por exemplo, com sua read play pronta. Tem que estar com sua read play pronta para isso. A gente passa de read para read. De reading para read, certo? Nesse sentido aí. E o P a gente vai atacar o pós-snap, o mismatch defensivo mais antecipado. Como assim? A gente viu que a jogada original estava correndo em cima do 9-4, porque o 9-4 queria ir por fora. O que é que o Manes pode fazer para parar isso? Ele pode botar o 9-9 aqui, que é um cara melhor em termos de pin, para parar essa jogada. Então, a gente tem que antecipar que a defesa pode fazer isso. Vamos botar o 9-9 aqui para parar nossa jogada, porque o 9-9 é, por exemplo, um cara de pin melhor. Ele vai evitar que abra demais esse gap, porque ele planta aqui e penetra o backfield. Então, a gente já sabe dessa informação quando o 9-9 alinha no nosso play side. Beleza? E a gente chega no read. Então, o read, elas trazem a melhor resposta para as situações de segunda e terceira descida. Porque a defesa tem a tendência de ajustar nesses downs. O cara acabou de levar lá, ele às vezes utiliza uma técnica diferente, ele vai utilizar um alinhamento diferente, uma chamada diferente, e você vê como a defesa alinha. Mas se a defesa não alinhar, read and play neles. Mantém read and play. Pode manter, não precisa ajustar, se eles não vão ajustar. A gente move se a defesa mover, certo? E a gente vai para o rush play, que é o quê? Elas são designadas para atacar as pressões da defesa, tipo blitz. Blitz. São situações que vocês vão, situações de qualquer descida, quando tem uma probabilidade de ter mais o quê? Pressão. Por exemplo, red zone, terceira para... Você viu lá no seu gameplay que uma terceira para 15, no seu scout, terceira para 15, Marines manda blitz com força. Marines manda 6. Então, suas rush plays podem entrar aí. Ou seja, são jogadas que você vai designar um padrão fluido para isso. Ou então, a gente viu que nossa jogada original lá, o que foi que a gente viu que o Marines, para parar, eles fazem o quê? Fazem uma blitz com o gringo deles. Eles fazem uma blitz com o gringo, ou fazem uma blitz com o Guilherme, que é da seleção. Então, a gente viu no game que eles têm essa jogada, no tape que eles têm essa jogada. Então, o nosso objetivo é já ter no nosso padrão jogadas esperando isso. E aí, a gente vai no C, atacar os ajustes de cobertura mais antecipada, sei lá,
que foi que o Spectrum fez quando ele fez o touchdown neles? Eles estavam cover 1 press, cover 0 press, cover 0 press. O que foi que eles fizeram em seguida para ajustar? Eles botaram um cover 3 lá. Botaram um cover 3 com single high. Então, no meu play call, eu tinha o reading para bater cover 1 press, cover 0 press, por exemplo. Mas nos meus rush plays, que era a situação de blitz, que eles começaram a mandar muita gente, qual era o meu ajuste? Eu não tinha na cabeça lá, eu demorei muito para pensar em alguma coisa, porque eu não tinha nada disso pronto. No A, é o ajuste de front, se eles mudam alguma coisa, se eles não mudarem, não precisa. E para o P, em termos de personnel, que eu falei, eles podem querer fazer a blitz com um gringo lá. Ah, quero fazer a blitz com um linebacker tal. O Miners faz a blitz muito com o número 9. Eles fazem muito blitz com o número 9. Então, vão antecipar isso daí também, em termos de personnel. E aí, a manobra mais comum da defesa para tirar o read e o read é fazer o quê? O overload. É fazer o overload, por exemplo. Eu vi que o Bulls está fazendo hit direto. Eu vi que o Bulls está fazendo hits direto aqui, ó. Para parar isso. O que eles podem fazer? Overload de defensores, ó. Pode trazer para cá, pode abrir o 52 para cá, pode meter blitz nos gaps para a corrida. Então, normalmente, o que é que os times podem fazer para ajustar é fazer esse rush aí, tá? Então, a gente vai ter que estar pronto na sessão de rush. E as situações de pressão na defesa. E pressão não pode fazer só blitz, não. Se a defesa recuar todo mundo, é uma situação de pressão, pô. Porque eles vão fechar praticamente todos os espaços. Vamos dizer que eles vão dropar 8 aí na cobertura. Ó. Eles dropam 8. Eles fecham tudo, ó. A gente não tem mais os stubs, todos os stubs disponíveis praticamente. Sobram quase nenhum. Então, situações que eles dropam muita gente, pode ser uma situação de rush também, tá? Alguém abriu para falar? Eu cortei. Não, tranquilo, né? Beleza? Então, essa seria a terceira parte. A quarta parte é o release. O release seria mais uma parte de trick play, ou então shot plays. Isso aí seria uma situação mais de shot plays, tá? Não vou entrar muito na parte do release. O release seria tipo assim, a gente tá metendo muito screen, situação de release é tipo assim, se eles anteciparem isso daí e quiserem roubar, o que a gente vai fazer se eles quiserem roubar? Vertical, hit and go, slant fade, reverso, double pass. Então, seria tipo a defesa começar a roubar o que a gente está fazendo. Beleza? Eu vou só mostrar o grid aqui para vocês. A gente já está terminando. Já está entrando no tópico que eu não vou falar tanto. Então, isso aqui é o grid, ó. Começa com o R4 grid, que é Rhythm, Read, Rush and Release. Esse 4R aí. Aqui eu faço... Isso aqui é para cada formação, tá? Por exemplo, Trips é um sheet desse. Você bota a formação e o Halo aqui, com os bubbles. E aí, Spread é a mesma coisa. Spread que eu falo é 2-2, tá? 2-2 personnel. Então, qual é que Trips é Formation into the field, ou seja, minha formação tá para o field. Você pode fazer Trip Formation into the boundary, ou seja, você bota os 3 caras no boundary. Pode fazer dessa forma também. E aí, como é que eu organizo? Eu organizo essas colunas que são os pontos que eu acabei de falar. E a gente organiza essas 4 linhas, que é Strong Run, corrida para o lado forte, corrida para o lado fraco, meu Quick Game 3-step, meu 5-step. Certo? Então, eu posso fazer esses 4 tipos. E aí, minhas Rhythm Plays são minhas jogadas principais. Eu vi com minha comissão o melhor jeito de atacar baseado no CAP. Lembra? Coverage, Alignment and Personnel. A jogada que, por exemplo, eu escolhi aqui foi uma Trap Slant. É uma corrida para o lado forte, corrida para o lado direito, Trap lá. Porque é Accelerator do 9-4. Ele é um pin muito ruim, ou seja, ele vai muito aberto. Ele é facilmente jogado para fora. Então, é onde eu quero explorar. 63 não é um penetrator tão bom contra o 93. Então, é uma excelente jogada para a gente jogar aqui. Com o nosso right guard bloqueando e o center bloqueando aqui. 50, na minha avaliação, eu vi que ele é um pursuit positivo. Então, ele vai invadir. E o 52, eu vi que é um plug neutro. Ele vai estar mais ou menos aqui. Então, e um slant backside. Então, por que uma excelente jogada de rhythm? Porque espaço para a corrida vai ter e eu vou jogar a favor desse pursuit grade do cara, abrindo espaço para o slant aqui. Então, além de eu jogar contra o 9-4, eu jogo contra o 50 também. Em vez de falar somente, caralho, o 50 mata todas as jogadas de corrida da gente, mano. Não, vamos ver o que ele faz. Então, isso é minha rhythm play. Eu fico nela. Eu tenho que ficar nela.
Mas, como é que a defesa ajustaria? Traz o 31 para cá, ó. Bota o 31 aqui, bota o 99 para lá, que é um cara que enfrenta bem, por exemplo, um trap block. Bota o 94 aqui, é um ajuste que a defesa pode fazer. Então, como é que eu jogo contra? Power. O 99 é um cara que fica de pin, então fica aqui por fora, pode ficar por fora, que agora eu vou correr mais por aqui. Então, o right guard faz aqui. Já que o 52 é um cara de plug ruim, o que é que eu faço com o meu left guard? Pull nele, ó. Já que ele vai estar meio parado ali no meio, ele não vai invadir tanto, eu posso fazer um pull nesse cara, eu faço aqui. E aí, como é que eu posso tirar um main advantage desse lado, ó? Tá 2 contra 1 no RPO. Eu não tenho mais vantagem. O que é que eu posso fazer? Motion, flow. Então, eu boto o motion, coloco esse cara fora da equação. Ele vai ter que abrir e aí a gente volta para a jogada original do Rhythm. Eu jogo contra um ajuste que a defesa poderia fazer. Beleza? Ficou claro para todo mundo aí como é que você esquematiza? Coach, pergunta. Pode mandar. Esse grid vai para cabine ou vai para o play caller? Vou falar já. Mas todo mundo tem que meio que ter isso daí. Mas o lado bom os coaches mais aí que acompanham, vocês já viram um play sheet de Lincoln Riley de Oklahoma? É só um bem pequenininho, é bem parecido com esse daí, o dele. Ele bota tipo, só 1, 2 formações e ele tem isso daí. E eu vou mostrar como é que é o play sheet de jogo. Por exemplo, o Weak Run, a mesma coisa, ó. É minha Power Weak Bubble para criar esse movimento aqui de ameaça interna. Por que Power Weak? Porque eu vi que o 99 é um excelente pin player. Ou seja, ele vai ficar por fora. Se eu deixar ele desbloqueado, ele vai matar o meu pool. Então, eu faço essa Power Weak. O 93 é um excelente penetrator. O que é que eu faço? Double team no ponto de ataque, minha Power tem. Meu esquema de Power tem. O 93 não é um penetrator tão bom. O que é que eu faço? Posso manter só um cara nele. Para equilibrar a vantagem de mais um, eu utilizo o meu Flood no 50. E eu vi que meu 52 é o quê? É um pursuit player muito ruim. Então, ele vai ficar aqui de toda forma. Então, na minha power, eu posso correr dessa forma. E aí, meu quarterback pode ler disso. Qual é o meu release play, pessoal do Bulls? Meu release. Quer atacar, tipo, a defesa muito agressiva nessa bubble. Se eles querem ser agressivos na bubble para matar aqui, ó. Postam neles. Estão vendo aí, ó? Delícia. RPO. RPO é uma resposta. Do tri-step, eu boto o meu conceito de clamp aqui. Todo mundo hit, ó, do meu tri-step. Para essa bubble aqui, ó. Coloco trap, slant e T4. Porque eu boto minha T4, que é o Will. Para atacar esse bubble aqui, ó. Eu ataco esse bubble. Eu não preciso atacar os 4 bubbles de uma vez, tá, pessoal? Qual é a minha tri-step do meu read? O que é que eles podem fazer para acabar? Desce o 7 para cá, bota cover 1, o 31 vai para o meio do campo, é um ajuste que eles podem fazer. O que é que eu faço? Glance, T4. E o que é que eu faço? Space, que é conceito de slants para bater o cover 1 e criar picks aqui, ó, para flex sair livre. Então, isso aqui eu já coloco no meu read. No meu rush, o que é que eles podem fazer para acabar com isso? Blitz, botar pass rush para parar essa porra. O que é que eu posso fazer? Screen. Screen é uma rush play. Tira a bola aqui, bota a bola no perímetro, a gente bloqueia, já está pronto para esse ajuste da defesa. E qual é o meu release play? Vocês querem botar press para botar um closure melhor, ou seja, os caras diminuíram o cushion. Eles estão preocupados com o hit, que é minha rhythm play. O que é que eu posso fazer? Mesmo look, verticals. Então, a gente joga contra eles dessa forma. Eu meto meu verticals aqui. Então, aqui eu crio o meu closed loop, né? Eu faço do rhythm to release. Mas eu posso pular da rhythm para release, eu posso pular da rhythm para rush, não tem problema. O que eu tenho que ver é estar sempre de olho em campo lá. Beleza? Então, é assim que a gente pode operar. Hora. Vou terminar. Boa. Tem aula de Special Teams agora, né? Caralho. Que eu me empolgo, porra. Foi mal. Vou terminar agora. Play sheet, não vou entrar em detalhes. Essa aqui é a play sheet do R4. Vocês podem usar? Não precisa usar. Mas se quem quiser, depois eu posso fazer outra clínica sobre a play sheet do R4. Eu vou fazer, né? Até para o professor do Bulls eu vou fazer. Certo? E aí aqui, isso aqui é o grid. A gente coloca o grid aqui, ó. Isso aqui é esse grid aqui, é aquele mesmo grid que eu mostrei, ó. E aí você bota trips, spread, tal e tal. Cada formação tem um grid.
E aí o Rhythm é o seu principal, são os principais jogadas. Rhythm seria a secundária, Rush a terciária, e o Rhythm eu falo já. Diferente do tradicional gameplay, que não tem fluidez nenhuma. É tipo, você pode jogar de primeira descida. Aí cadê sua fluidez, ó? Cadê a fluidez aqui? Primeira e segunda, cadê? Se a defesa fizer isso, eu faço isso. Se fizer isso, eu faço isso. Não tem. Então, esse tradicional play sheet, que é o que eu usava também, eu vou abolir um negócio desse. Não vou. Cadê a fluidez? Aqui você tem uma fluidez, ó. Rhythm, rush, rhythm, read, rush and release. E você tem weak, tal e tal e tal. E aqui você não tem isso. Beleza? Script, aí você tem nessa aqui, hash esquerda, direita, meio e direita. A acreditação do meu deve ser específica, depois eu falo isso, não precisa. Mais de 75% dos play calls devem ser da seção do Rhythm. Então, suas Rhythms devem ser seu foco. E agora o gameplay e o play call estão sendo vistos da mesma cabeça que está observando. Mind's eye, né? Tá, tipo, todo mundo olhando para a mesma coisa, pensando da mesma forma, e por isso o coach está fazendo isso. Certo? E aí nos release grids, você tá pensando, então terceira para 15, eu vou meter um quick game. Não, aí tem os release grids, depois eu falo, que são... Vai ter a mesma sistemática, por exemplo, numa terceira para 15, qual é a minha rhythm play? Para bater uma codes que eles mostravam lá. É essa. O ajuste deles. Então a gente vai construir da mesma forma no third down, que seria nos release grids. Assuntos futuros, que você pode ser, posso falar depois, se vocês quiserem. Especificar os accelerators com vídeo. Como a gente vai scriptar nosso treino, isso aqui também entra no nosso treino. Por exemplo, em vez de estar treinando jogada aleatória, eu formulo minhas rhythm plays, eu treino minhas rhythm plays antes. Eu treino muito mais minhas rhythm plays, já que mais 75% do meu play call vai estar nela, e eu boto uma fluidez de tipo, galera, defesa ajustou dessa forma, vamos fazer nossas read plays agora, e todo mundo entende por que você está fazendo isso, está falando na mesma página, certo? E falar mais sobre o play call, né? Que eu falei muito pouco aqui, de como a gente formula, de como vai ser dentro do jogo. Então, assuntos futuros podem ser esses. Eu deixo aqui o meu contato para vocês, podem falar comigo se desejarem. Eu não uso tanto o Twitter, mas eu uso também só para responder DM. E indicar a página dos coaches no Twitter, que são muito bons, falam com muitos assuntos. Podem falar comigo no Instagram, WhatsApp, ou mandar um e-mail se quiserem essa apresentação eu posso mandar por e-mail para vocês também. Não tem nenhum problema. O objetivo aqui é ajudar. Alguém tem alguma pergunta maior a fazer? Ou tá tranquilo? E aí? Coach, eu queria lhe agradecer. Foi muito bom aqui acompanhar a palestra, certo? Agradecer aqui não no nome do time, né? Mas agora o Rui é o head coach, né? Vamos deixar para ele fazer isso. Mas assim, tipo, e por acaso eu não conheci o Air Force System e acho mais pelo meu pensamento como programador, muito do que você apresentou era mais ou menos o que eu fazia aqui do meu jeito, sacou? Tinha muito disso daí atrelado ao que eu tinha de conhecimento, que eu adquiri de conhecimento, que eu ia organizando, né, na minha cabeça. Mas algo estruturado dessa forma é muito bom para pessoas que não têm a mesma cabeça do que eu. Sacou? E entender, porque às vezes é muito mais difícil você explicar sem ter um esquema, sem ter um caminho a ser traçado. Isso é muito legal. E tá todo mundo falando a mesma língua, né, coach? Todo mundo tá falando a mesma língua. Você tá pensando uma coisa, falando de um jeito, e tá outro coach falando de outro jeito, seu quarterback tá falando de outro jeito. Já passei por isso também. E aí o coach fala lá que, por exemplo, leva tempo para isso se definir, né? O cara tem que estar 5 anos junto para estar falando a mesma língua. Sendo que você pode fazer isso agora com um mês. Então, é acelerar. Então, o título da palestra, exatamente, vocês leram lá, é acelerando essa perspectiva do quadro que você pensa para dentro de campo. Então, o objetivo... E o cara cita muito exemplo de programador lá, de tipo, motor de inferência, ele fala da interface. Então, é bem legal esse sistema aí. Tem muito mais coisa, tá, pessoal? Eu arranhei um pouquinho a superfície dele e a gente pode marcar mais aí e conversar sobre isso. Mas você foi na coluna, né? Como é? Você foi na coluna do sistema aí. Eu só passei. Que é a parte comunicativa, a parte da comunicação mais importante. Exato. Eu fui O objetivo é esse. Tipo, aqui tem muito mais do play sheet, no game day.
o Accelerator, como eu falei do Accelerators, e é tipo um assunto bem legal, a gente discutir em Scout, mostrar vídeo, como é, a gente fazer grade junto. Então, eu sinto muita falta aqui dos coaches no Brasil não discutirem essas coisas juntos, sabe? Tipo, tá todo mundo, vamos lá, e aí, como é que você vai? Como é que você faz? Tem muita resistência sobre discutir gameplay e essas coisas. Ah, mano, e tipo, isso aí eu aprendi agora. Aí o pessoal vai muito na superfície e fica ali na superfície. Fica da mesma forma, eu queria, tipo, agora apresentar isso pra vocês e tipo, vamos atrás, como é que vocês fariam? Então, é muito bom discutir isso. E ninguém aqui tá entregando o jogo. Ninguém tá falando... Não, de jeito nenhum. Tá todo mundo discutindo isso. Como eu falei, não é um sistema, tá? Não é um sistema de jogo ofensivo. Quer ver uma coisa que seria bom de tentar esquematizar? Vamos falar do jogo Bus e Cavalaria que foi aqui. Sério, porque um jogo bom, mano. Um jogo bom que foi uma porrada no final das contas, porque a gente não soube ajustar aos ajustes que vocês fizeram, sacou? E naquela época eu não pensava nada disso. Pois é. E tipo, a gente tinha feito um estudo bastante sobre isso e sobre o jogo do ataque de vocês. Tanto que até você elogiou no dia do jogo. Foi. Eu lembro que a gente tava correndo muita counter com o 11 personal e vocês estavam gritando counter. Sim. Eu vixe. Deu ruim. Aí é bom a gente acabar falando sobre perspectiva do outro lado. E, tipo, em tese a gente estaria trazendo a visão tanto do Cavalaria para o jogo, quanto de vocês para o jogo. A gente via muito, você falou aqui, como o Rui, que era o coordenador defensivo, ficava no campo, eu tinha que fazer a chamada da defesa do que eu estava vendo de fora, tentar passar para ele, às vezes, muito mais gritando, tentando prever a jogada que vocês estavam fazendo, e algumas vezes eu dei sorte, mas muito do estudo defensivo foi muito mais prioritário do que isso. Mas a parte do meu jogo, do ataque, que aí era muito mais eu do que os jogadores, eu pequei em conseguir quebrar o esquema que vocês fizeram, não consegui adaptar como você adaptou. Então, a gente poderia muito bem ter uma discussão sobre esses jogos. Foi um jogo legal. Cara, muito bom. Eu vou até mostrar a jogada aqui pra gente encerrar, só um momento de descontração agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem entrar em contato, tá, pessoal? Podem falar no meu número aí, podem mandar mensagem no Instagram. Boa noite, Heitor. Rui falando aqui. Só agradecer pela palestra, excelente, velho, fantástico. Com certeza aprendi muita coisa hoje. Valeu aí. Obrigado a vocês por estarem aqui. Só mostrar aí o coach Armando falou. Essa jogada é muito engraçada, eu mostro todas as aulas da gente. A gente bota essa formação que a gente sempre tava mandando screen aqui. Sempre sim. Screen. Aí eu gritava losango. Aí fecha a reação desse coach aqui. Bicho, é muito gente boa, terminou o jogo, a gente tava conversando também, gostei muito dele, não lembro o nome dele. Preste atenção na reação dele aqui embaixo. Ele começa a apontar para esse jogador, tipo, eles vão fazer o screen, ó. Se liga aqui o screen, se liga aqui o screen. Aí a gente fala, aí ele bota nossa, tá vendo? Nossa release play. Exemplo de release play aí, ó. Nossa rhythm seria o screen, aí seria o release, né? Que pega a agressividade da defesa, siga a reação do coach, tipo, não, mentira, que ele tá indo pro fundo. Mas aí a reação dele não foi por isso. Dá a reação dele. Ele tá dizendo que o cara errou a leitura dele. É justamente o contrário, ele não tá falando da screen, ele tá falando que o cara errou a leitura lá do fundo, aqui, o safety lá, ó. O safety foi pra lá, tá batido, sacou? E aqui não é coach, é jogador. A reação dele é impagável, mano. Tipo, meu Deus do céu. Não tem condições. Certo? Então, aqui seria um bom jogo para falar disso. Nossa rhythm play era o screen, por exemplo, a release play era essa. Sim. Só que eu pensava assim, mas eu não tinha uma nomenclatura, eu não tinha um pensamento certo sobre isso. E às vezes meu quarterback não entendia isso, né? O que é o principal, e meus coaches também não. Então, talvez o quarterback entendia. Talvez por causa da experiência dele, né? Tipo, gringo e tal. E aí a gente jogos estruturados. Exatamente. Então não tava nada certinho. Então, muito bom a gente conversar sobre isso e aproveitar. Mas tem muita coisa para falar, pessoal. E é isso. Eu agradeço a todo mundo que participou, que mandou pergunta. Vamos junto construir conhecimento a partir daí, tá? Se eu for fazer a parte 2, eu aviso a todo mundo que participou hoje, beleza? Então, beleza. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. A gente se vê por aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Boa noite.